bem-vindos a mais um Luz Podcast. E sim, você que está assistindo pela primeira vez tem essa frescurinha, Luz Podcast. Por muitos motivos, né, que num outro podcast a gente fala, porque daria para explicar esse Luz num podcast inteiro. Mas hoje eu tô com um convidado aqui muito especial para falar de um livro muito especial e eu tenho certeza que você vai mergulhar nesse podcast de uma maneira muito profunda. Porque os temas que nós vamos falar aqui são pra gente profunda hoje. Ele é professor, terapeuta, pesquisador da área de inteligência emocional e evolução espiritual. É formado em engenharia mecânica, mestre em engenharia aeronáutica e mecânica pelo ITA. Fez transição de carreira e atualmente o principal foco do seu trabalho é mostrar para as pessoas como transformar dores e bloqueios emocionais em liberdade emocional e crescimento espiritual. Através das suas inúmeras aulas e sessões terapêuticas, já impactou milhares de vidas ao redor do mundo e conta com mais de 300 mil seguidores em suas redes. Eu estou aqui com o senhor Luiz Mourão. Aê, boa tarde, bom dia, boa noite, Paty, obrigado, bem-vindos, pessoal. Muito prazer, muito obrigado por estar me recebendo aqui, estou muito feliz. E vamos lá falar de ascensão. Hoje é Luz no podcast, Chaves Ocultas da Ascensão. Obrigado por me receberem. Exatamente. Então, eu tô com o teu livro aqui, Luiz. Chaves Ocultas da Ascensão. Livro novíssimo, cheirando a tinta ainda. Cheirinho novo de livro. Recém saiu, recém foi lançado aqui pela Luz da Serra Editora. E tem temas super, super, super profundos, como o próprio nome já diz. O prefácio desse livro é bom, hein? Só vai vender por causa do prefácio. O prefácio ela que escreveu. O capítulo 1 fala sobre a história da criação, o nosso lugar no plano de Deus, o caminho espiritual e as iniciações. Depois tem os caminhos pós-ascensionais, os raios cósmicos. Então, fala de temas muito profundos de espiritualidade. Certo. O que fez tu pensar em escrever um livro desse? Porque tem uma coisa na vida da gente chamada gatilho. Os gatilhos, eles levam a gente a ter ações e fazer coisas diferentes e buscar coisas inusitadas. Então, eu queria que tu falasse um pouco qual foi o gatilho, o clique, o eureka que veio, assim, quando tu decidiu escrever esse livro. Então, assim, eu já venho estudando sobre espiritualidade até mais ou menos ali 2010, que foi quando eu comecei na faculdade. Eu comecei naquela religião Wicca, ou Wicca, como algumas pessoas chamam, e o meu primeiro contato com a espiritualidade foi através dos elementais. Então, assim, saber de salamandra, gnomo, sílfide, ondina, é uma coisa que me interessou, mas naquela época tudo era mato, né? Ainda mais no Goiás, tudo cerrado. E eu não tinha muito contato, não tinha muita referência. Logo, não consegui me aprofundar bastante também. E o tempo foi indo, foi passando, o interesse foi ficando, mas eu não consegui me aprofundar justamente porque eu não conseguia encontrar conteúdos que me proporcionassem, né, aquilo que eu queria estudar, que eu queria aprender. Aí, dentro dessa janela... Tu estava assim, meio que com pontas soltas. Ponta solta, sem encontrar uma linha. Vinha pra cá, barata no escuro, né? Vinha pra cá, batia na parede, ia pro outro lado. Tentava, mas não dava conta porque não tinha nada, não conhecia ninguém também. Na minha família não tinha ninguém que pudesse me orientar. Amigos próximos só queria falar de conta, futsal, sertanejo, já que eu estava lá em Goiás, né? Então não tinha ninguém interessado em falar de espiritualidade, essas coisas. Essas coisas, chamado né? sobre essas coisas, né? Naquela época eram essas coisas. E daí a vida foi passando, o tempo foi passando, eis que eu comecei a fazer meu mestrado no ITA. E ali mesmo eu senti necessidade de aprofundar na minha espiritualidade, de começar a estudar, meditar, estudar mantras. Tanto é que lá no passado, né, antes, né, nessa trajetória toda, já fui aluno, virei professor, continuei professor, agora terapeuta, engenheiro, mas sempre consumindo os conteúdos da Luz da Serra, né? Lá em 2015, um dos primeiros vídeos que eu consumi, que fizeram sentido para mim, foi aquele vídeo do Bruno, do Por que a gente acorda 3 horas da manhã. Aí um vídeo vai levando para outro, depois eu conheci uma tal de Patrícia Cândido, sachê da ansiedade. Eu me lembro que uma das primeiras técnicas que eu fiz que você ensinou foi aquele sachê da ansiedade, com açafrão, camomila e capim cidreira. Pelo amor de Deus, sachê para combater a ansiedade, pra combater né, Luiz? A ansiedade. Tu fala sachê da ansiedade, ninguém vai fazer um sachê para ficar ansioso, né? Do código da alma, né? Sim, daí... eu só tô brincando. E daí, então, eu comecei a estudar. Só que ainda assim, apesar de vários conteúdos, eu não encontrava nada que me desse um norte mais pré-direcionado, porque eu sou engenheiro, cabeça de engenheiro, né? Quadradinha. Tem o passo 1, passo 2, passo 3.
Aí, enfim, nas várias mudanças, ao longo da minha transição, da minha história, entrei aqui para Luz da Serra, né? E ainda começando em projetos, assim, encontrar esse conteúdo, não encontrei, e pensei assim, já que não tem, vou escrever. E peguei, comecei a estudar, comecei a aprofundar, a gente trocou muita figurinha também, né? E uma coisa que acontece muito, deve ser o seu caso, pessoas profundas que estão assistindo aqui esse podcast, muitas vezes a gente, quando desperta, né, Paty? De repente você passou por isso também, a gente fica muito afoito e quer estudar, e quer fazer reiki, quer fazer curso, quer fazer isso, estudar aquilo, manta, Parece cristal. que nada é suficiente, Aí né? compra selenita, palo santo, mão de Fátima e começa a pendurar a estatuazinha de Ganesha, Exu, Divina Presença e Grande Fraternidade. E vai juntando aquela montoeira e tudo, a gente estuda muito pouco sobre muita coisa. É pouco de muito, né? E não muito de pouco. A gente fica mais ali na superficialidade. E daí eu tentei, então, ao escrever esse livro, uma motivação, posso até dizer de uma forma um pouco egoística, né? Escrever esse livro para o Luiz do passado. Que ele queria, né, assim como muitos estudantes de espiritualidade, um caminho mais pré-direcionado, um caminho amarrado, né, com começo, meio e fim, e mais... Lógico, né? Um caminho lógico. E com aplicabilidade prática. Exatamente. Porque muitas vezes a gente estuda em fontes de informação, em conteúdos, livros, cursos que a gente encontra na internet, mas é tudo muito solto. Quando não é uma coisa muito solta, é viajandona. E quando é um conteúdo de fácil compreensão, aí não tem aplicabilidade. Mas se a gente não aplica, a gente não se transforma, né? Muita gente confunde evolução com simplesmente estudar. E estudar não é evoluir, é quando a gente pratica, né? Você pega um pouquinho daquilo que você estuda e aplica na prática. Por isso que o subtítulo do livro, que né, tem uma série, e o subtítulo da série é Série Aceleração Espiritual, o caminho para viver o céu na Terra. É a gente usar desses conhecimentos espiritualistas para conseguir se transformar na prática. Porque uma coisa é você estudar, outra coisa é você praticar. Considerando que o fluxo natural da humanidade é a evolução, né? E tu falou que escreveu esse livro pro Luiz do passado. Quem era esse Luiz do passado? É diferente do Luiz de hoje? O Luiz de hoje mudou bastante? Esse do passado, tu acha que tem muita gente no mundo parecida com esse Luiz do passado? Eu acho, porque como assim, muitas pessoas... Quem ainda não despertou, um dia vai despertar, né? Porque a evolução, o despertar, ele é a primeira iniciação, como eu comento aqui no capítulo 3. O despertar espiritual, a evolução espiritual, ela é uma coisa que, para quem ainda não passou, um dia vai passar. Por mais que a pessoa teime, puxa o freio de mão da evolução dela, fica teimando. Não, eu quero picuinha com minha mãe, sim, vou brigar, vou bater de frente, comigo bateu, levou. Beleza, nessa vida, na próxima, até o orgulho da pessoa amaciar e ela se abrir para as verdades espirituais, né? Até a pessoa chegar nesse ponto, quem já está preparado para isso, eu imagino, né, que possa estar se sentindo meio perdido. Porque quando a gente começa nesse caminho do despertar espiritual, uma coisa que a gente busca é sempre companhia. Você quer ter alguém para conversar, você quer ter alguém para trocar ideia. Uma tribo, né? Uma tribo. Tem a ovelha verde, tem a ovelha negra da família, essa aqui é a ovelha holística, né? Aí a gente fica procurando um rebanho holístico nosso. Só que às vezes é difícil achar. E como muitas vezes a gente não costuma falar dessas coisas no almoço da família, na ceia do Natal, na janta no almoço de Páscoa, ou conversa com o pessoal do trabalho, de repente, né? Não sei com quem você trabalha, mas geralmente não é um assunto que a gente diz. É um assunto que a gente fica matutando, a gente sente que é importante. Vez ou outra a gente tira um momento para ver uma meditação guiada, para cantar um mantra, mas sem aquele comprometimento. A constância, A constância, né? Porque, que nem eu comentei, evoluir é muito de pouco. É hoje e fazer todo dia com constância para você conseguir se transformar na prática. Não é viver a vida espiritual apenas quando você faz uma meditação antes de dormir e logo depois ao acordar. A evolução espiritual acontece quando você está no trabalho, quando você está esperando na fila da lotérica para pagar uma conta. Não sei quem que vai na lotérica pagar a conta ainda, né? Mas quem vai na lotérica? Na fila do mercado, tá na praça, quando você está no trânsito, no engarrafamento em São Paulo, levando fechada, com xingamento. Então, a vida espiritual ela não pode ser separada da vida material. E como eu vi isso muito acontecer com as pessoas, né? Eu busquei uma forma de trazer e incluir a vida espiritual na vida material da pessoa. Então, a gente está muito mais acostumado... Quando eu falo da gente, eu estou falando do ser humano em geral,
tá? A média das pessoas do planeta. Uhum. A gente está muito acostumado a valorizar mais aquilo que é tangível, Uhum. ou seja, o corpo físico, aquilo que eu posso tocar. Se a pessoa tem aquilo que, né, passível de toque. Se a pessoa tem uma dor de cabeça muito forte, ela vai atrás de um remédio, né? Mas a ascensão e a evolução é muito sutil. Sim. A pessoa não percebe que ela tem um roteiro para cumprir aqui na Sim. Terra, que ela tem uma missão. E as pessoas não querem abrir mão dos confortos que elas têm para poder evoluir e crescer Exatamente. espiritualmente, entendeu? Então eu queria que tu dissesse assim, o que tu acha que a pessoa tem que abrir mão para ela poder evoluir, ou se ela tem que abrir mão de alguma coisa, ou se ela precisa ou não precisa fazer isso? Muito bem. Porque Então, ninguém quer perder o seu confortinho, né, Luiz? exato. Porque é bem isso aí que você falou. Muitas vezes a gente tá vivendo no dia a dia e a gente não quer encarar a verdadeira verdade, né? Aquela realidade da gente tá no meio de um caminho que a gente precisa seguir. Se a gente para pensar que, se a gente considera, né, que a evolução é o caminho natural, esse caminho ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mais rápido ou mais lentamente, dependendo da vontade da pessoa. E quando, né, eu estudando, enfim, eu fazendo os meus estudos, eu procurando tudo aquilo que acontecia, tudo que tinha, que os olhos da cara não conseguiam ver, porque assim, eu às vezes me dá um ciricutico, Paty, eu sou engenheiro mecânico, né? Aham. Se eu puder, já viu aquele filme Robôs, que ele é da animação, que vai colocando os robozinhos e vai aproveitando as peças uns dos outros? Sim. Se eu pudesse projetar uma peça para o ser humano, seria um retrovisor, para instalar bem no meio da testa, assim, para ele lembrar de ele olhar para dentro. É que eu não consigo ouvir uma coisa sem imaginar ela acontecendo. Imagina a Eu pessoa- já tô me imaginando com o retrovisor. Retrovisor na testa, ela vai olhar meio vesga assim, né, pra ver no retrovisor. Mas para quê? Porque o olho físico, ele é voltado para fora. Então a gente sempre busca a saída fora, enquanto a verdadeira saída ela tá para dentro. Então a evolução é você começar a se olhar, a se perceber. É você focar na sua autopercepção, no autoconhecimento, no próprio autodesenvolvimento. E estudando, né? Enfim, várias referências, que inclusive está aqui na referência bibliográfica do livro, eu descobri, né? Entendi que mesmo o mestre, a pessoa, o espírito, que ele evolui, ele continua evoluindo depois. Porque a evolução, assim como um colchão, a gente vai numa loja de imóveis, você compra um colchão, ele tem várias camadas de espuma, a evolução é como se fosse uma escada. Você sobe um degrau e depois tem o outro, depois tem o outro, depois tem o outro, até a gente ir se aperfeiçoando, até a gente chegar numa perfeição igual a de Deus. Só que até os seres que já evoluíram mais que a gente, eles ainda estão em evolução. Sim, é um caminho muito longo. É um caminho muito longo. E que não dá pra fazer numa vida só, né? Não, mas quanto mais a gente teimar, mais vai demorar. E o contrário também, quanto mais a gente se dedicar, mais rápido será. Verdade é que esse é o único caminho. Tá, e deixa eu te perguntar, tem como fazer isso, esse caminho ascensional, esse caminho de evolução, de uma forma tranquila? Ou ele sempre vai ser turbulento, tumultuado, radical, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas tem medo disso. É tipo, mas eu vou ter que parar de fazer as coisas que eu gosto, eu vou ter que me afastar das pessoas que eu gosto. Como que eu faço para evoluir de uma forma branda? Tu acha que existe isso ou não? Sim, com certeza. Até porque se vai ser mais brando ou mais difícil vai depender da pessoa, né? Eu costumo explicar a evolução espiritual, o ser humano, a gente, que nem você estava comentando, como se fosse um passarinho. Em que uma das asas do passarinho é o desenvolvimento espiritual e a outra é o desenvolvimento emocional. Isso para mim é muito importante. Porque se a pessoa, ela usa, né, só do lado espiritual, ela é extremamente espiritual, vira aquele bicho grilo desaterrado, né, que despreza completamente as leis da terra. Viajandão, né? Viajandão, quer sair pelo mundo, pé descalço, mundo afora. E a pessoa, ela perde a referência dela aqui no mundo. E o contrário também, se a pessoa ela foca só no material, só naquilo que é da terra, ela se desconecta da própria essência. Então, assim, eu penso que para a gente evoluir na prática e para abrandar, facilitar a evolução espiritual, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que cada um tem o seu espírito. Você tem seu CPF, eu tenho o meu, cada pessoa tem o dela. É como se a gente tivesse um CPF espiritual. Um CPF espiritual, que inclusive são as linhas axiotonais, que eu explico aqui na Matriz Energética dos Corpos, capítulo 7, inclusive. E a pessoa, a gente tá muito, como a gente vive em sociedade, a gente fica muito enveredado, sabe? Naqueles dramas, nos conflitos, envolvido e conectado muito com o que é do outro. E a gente passa uma vida inteira tentando controlar o que é do outro, relacionado ao outro, o que o outro está sentindo, o que ele está fazendo, para onde que ele vai, com quem que ele está, o que ele está comendo, que horas que ele volta.
dá para, né, passar um tempo assim. Relacionamentos apegados, relacionamentos que começaram em carência. Então, por questões de que a gente não se prioriza, porque a pessoa não tem aquele retrovisor para olhar para ela, a gente fica muito buscando situações e confortos externos e se negligencia na parte interna. Então, para a gente evoluir sem sofrer, primeiro, né, até a mestra Helena Blavatsky ela fala, para a pessoa despertar, ela tem que romper 3 barreiras. Primeiro, ela tem que respeitar e entender, aceitar que as leis universais existem. Depois, a gente tem que entender que superstição não é nada e que todo o caminho leva para Deus. A mestra Helena, acho que é na Voz do Silêncio que ela fala, né, que independentemente dos planetas, das raças, das espécies, ela não pode entender o que cada corpo está falando, mas cada um está dizendo que a gente precisa voltar para a casa de Deus. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que esse é o caminho. E quanto mais a gente teimar menos, ou seja, aceitar e ver que a vida que a gente está aqui nada mais é do que um conjunto de experiências que vão provocar as nossas inferioridades a virem à tona e que não está certo e não tem errado e que eu controlo as minhas emoções, para eu controlar as minhas emoções, nada melhor do que eu usar a referência espiritual para aplicar isso de um caminho que eu sei que vai ser certo. Então, se a gente não quer teimar, se não quer abrir mão das coisas, é melhor a gente baixar a cabeça, dobrar o joelho, sabe? E fazer o que precisa. Porque enquanto a gente estiver teimando, não quero, ficar tentando encaixar Deus na vida de cada um, enquanto ao contrário, né? A gente tem que se encaixar no plano que Deus fez para nós. Quanto mais a pessoa estiver encaixando Deus na vida dela, mais ela vai sofrer. E eu não sei, eu como escritora, né, eu gosto muito de observar as pessoas, as situações, e numa fila de padaria eu já escrevo um livro na minha cabeça. Eu sou assim, sabe que eu sou assim, né? E tu também, né, Luiz? Eu acho que o escritor, ele é um testemunho, ele é uma testemunha do seu tempo, né? Um escritor, ele tá sempre conectado com aquilo que a gente chama de zeitgeist, né? Sim. Que é o espírito do tempo. Então, eu sou muito de observar as coisas, as pessoas, e trago isso para dentro, para um espaço contemplativo, eu faço uma reflexão e acaba virando artigo, acaba virando texto, acaba virando livro. Com as observações que tu tem feito nos últimos anos sobre as pessoas que tu convive, as pessoas que tu entra em contato, a maneira que o nosso mundo está, que a nossa sociedade está, tudo que tu tem visto nos últimos anos, tu acha que o mundo está melhorando, evoluindo, ou tu acha que o mundo está piorando? Ai, sempre eu acho que aquele suspiro, né? Quando eu acho que está Ai. melhorando, vem o ser humano e acontece, né? Porque o mal do ser humano é o próprio ser humano. Acho que eu ouvi isso da Joana de Ângeles, o mal do homem é o próprio homem. E eu acho que está, sim, evoluindo em espiritualidade, em termos de espiritualidade, mas se o ser humano contribuísse mais, seria mais rápido, sabe? Eu sei que, assim, a passos lentos, a humanidade está cada vez mais despertando, né? Eu nasci em 92, eu sou da época da internet de escada, aquela que a gente tinha que esperar sábado à tarde, depois das 2, aí ficava domingo até 23h59 para pagar um único pulso. Naquela época você não via sobre chakras, aura, astrologia, era só horóscopo no jornal, não tinha nada. E hoje é difícil, pelo menos dentro das pessoas, dos meios que eu circulo, né, encontrar uma pessoa que nunca ouviu de chakra, nunca ouviu falar sobre espírito, mesmo que de uma maneira... Até as novelas até abordam novela, isso, né? acho que até aquela Caminho das Índias, né, já falava bastante. Então, lentamente está sendo inserido, mas se a gente focasse melhor, né, se a gente tiver pessoas que levantem essa bandeira, melhor e mais rápido vai acontecer. Só que a única coisa, né, Paty, que a gente tem que tomar cuidado é com os falsos gurus, né? Porque a gente estava falando ali, o que me motivou a escrever esse livro? Outro assunto, né, era pessoas que apenas colocavam uma informação, disponibilizavam uma informação da cabeça dela. Ela não ia atrás, não validava, não tinha certeza daquilo que ela estava falando. Então, isso é muito perigoso, né? Você, assim como eu, você é professora e, para mim, não tem responsabilidade maior do que você passar uma informação para a pessoa. E, ainda mais nesse papel de passar informações espirituais, dependendo da sua autoridade, do quanto as pessoas te consideram, elas vão ouvir você, elas vão acreditar naquilo como verdade. E se a informação ela não está correta, aquela falsa verdade que a pessoa ela recebe pode estragar uma vida. Então,
infelizmente, ainda acontecem, né, essas situações. E eu vejo a gente, nosso trabalho, né, como para favorecer isso, para contribuir com que esse tipo de, vamos dizer, caca não aconteça, né? Sim. Colocar a informação correta, legítima, validada, testada, confiável para circular e Deus que faça chegar na mão de quem E precisa. já que tu tocou no nome da mestra Helena, que eu também tenho como referência e gosto muito, né? Um dos princípios que ela coloca muito forte, eu acho que é o segundo ou terceiro princípio da teosofia, que é o estudo da religião comparada com a ciência, né? Uhum. Então, ela coloca isso de uma forma muito incisiva, até porque ela tentou fundar um centro espírita, uma época para estudar o Kardec e tal, e descobriu que todos que trabalhavam no centro espírita eram pessoas corruptas, do mal e tal. Ela disse, não, então eu tenho que fazer o meu. Aham, Lembra aham. disso? É mais ou menos isso, né? Ah, então já que tem muita distorção, eu vou criar, então, uma sociedade teosófica, né? Que foi Isso. isso que ela fez É. para estudar os fenômenos naturais e fazer uma comparação entre ciência e espiritualidade. Ali começou a ter uma abertura, né, para isso. Uhum. Porque existe muita informação errada, ruim, distorcida. A pessoa pega uma frase de Facebook, ela não valida Fora a de fonte. contexto. Não valida a fonte, de onde veio, por que se fala assim. Então, o estudo é muito importante para evoluir espiritualmente. Eu não vejo evolução espiritual sem a pessoa ter um pouco de conhecimento de estudo. Exato. Tu acha isso também? Com certeza, porque o conhecimento ele mata a ignorância, né? E é até uma coisa que eu falo aqui no capítulo 2, quando a gente atravessa as 3 salas. A sala da ignorância, a sala do conhecimento e a sala da sabedoria. E a sabedoria nada mais é do que o conhecimento aplicado. É o conhecimento experimentado na prática para saber dá certo, não dá, é difícil assim, é mais fácil daquele jeito, mas mais do que isso. É uma validação É uma científica, né? validação, né, à base de teste e erro, mas uma coisa que eu entendi, principalmente enquanto eu estava escrevendo o livro, é que a gente evolui não apenas para a gente evolui também para mostrar o caminho para os outros. Que as pessoas elas confundem muito, isso eu já vejo também, que evoluir, não, eu para evoluir eu tenho que servir Deus, eu tenho que servir os mestres. Tem gente que pensa assim, eu também pensava assim. Só que para que Deus vai querer? Deus que já é perfeito. Vai querer que tu fica servindo ele, me traz um chá, me traz um café, faz tal coisa. Para mim, que eu que sou perfeito, eu estalo o dedo, eu crio o universo. Não. Os mestres igual. O serviço a Deus e o serviço aos mestres é através do serviço da humanidade. Por isso que eu criei aquela frase, evoluir para servir. Quanto mais a gente aprende, aquela famosa... Lá em Guaíba devia ter, né? No meu tempo tudo era mato. Eu construí tal coisa, ajudei a construir o estádio do Grêmio, eu ajudei a construir tal coisa, assim, assim. A evolução ela é igual. É você pegar um facão, sair abrindo mato, para quem vier depois de você ter Também isso mais aproveitar, facilitado. né? Então, foi assim que, se a gente para pensar na obra da Helena, do Leadbeater, o próprio Joshua, a Annie Besant, eles vieram de uma forma... Por que a linguagem era muito rebuscada, né? Primeiro, que era o estilo da época, mas segundo, era a maneira como eles tinham para comunicar. E à medida que a gente foi passando pelas dispensações, a comunicação foi ficando mais fácil, porque mais pessoas já testaram, mais pessoas já tinham investigado aquilo. E também, né, Luiz, naquela época que essas pessoas escreviam isso, tipo, Ercílio Mais canalizava Ramatiz e tal, eles eram vistos como loucos, assim, como pessoas doidas, né? A gente já teve o podcast aqui da Lígia Posser, e quando ela tem 74 anos, quando ela era criança, ela era vista, assim, como uma criança doida. Sim. Porque ela enxergava, ela tinha mediunidade, ela enxergava. Então, eu acho que até para essas pessoas terem um pouco de respeito da sociedade, elas escreviam com uma linguagem muito difícil. Sim. Né? O Kardec mesmo, ele era pedagogo, ele era um cientista, ele escrevia com uma linguagem mais difícil. Porque tudo já era motivo para falar, né? Então, se escrevesse de uma forma simples que todo mundo entendesse, de repente eles não iam ter conquistado a credibilidade que precisava para hoje a gente poder estar aqui falando de uma forma simples, né? E o que eu ia... Eu estava com uma pergunta aqui na minha mente para te fazer, que é assim, o que é evoluir na prática, no dia a dia, ali, sabe? No trabalho, na família, em casa, nos relacionamentos. Me dá um exemplo de uma situação onde a pessoa evoluiu. A pessoa evoluiu, eu vou falar da pessoa com ela mesma dentro de um contexto. Tá.
Acho que evoluir na prática é você conseguir sustentar a consciência de que tudo que está acontecendo ao seu redor é para provocar o seu espírito, é para provocar oscilações emocionais, enfim, para as suas emoções provocarem seu desenvolvimento espiritual. Vou Como dar se um fosse exemplo. um teste? Um teste não, é meio que uma prova, um teste. É uma oportunidade de exercício. É tipo um tema de casa. Lembra quando a gente recebia matéria? Ah, entendeu a teoria? Resolva o problema. Então, entendeu a teoria? Tem dúvida? Não. Ah, então tá aqui exercício. Resolve em casa e traz, vai valer ponto na próxima. Eu fazia isso quando eu dava aula de engenharia. Tem dúvida na matéria? Não. Ah, então faz exercício aqui agora que a dúvida vai surgir. Essa dúvida, quando a gente fala sobre evolução espiritual, é, por exemplo, assim, você está numa conversa, você está numa reunião e alguém fala alguma coisa atravessado e você lembrar, aquela pessoa, ela é um espírito. Todo mundo que está aqui é um espírito. Essa pessoa está falando isso para me atacar? Essa pessoa está falando isso para me agredir? Porque se é para me atacar, eu atacá-la de volta vai mudar alguma coisa? Eu atacar ela vai contribuir? Deus vai gostar se eu atacá-la de volta? Ah, não. Então é melhor ficar em silêncio. Evoluir é quando você faz escolhas alinhadas com aquilo que a gente acha que Deus ia esperar. E para a gente saber o que Deus acha, né, o que Deus pode esperar da gente, é trazer para o coração. É leve ou pesado? Se fosse eu analisando alguém, isso que eu penso de fazer agora, me daria orgulho ou eu ficaria chateado com a pessoa se ela fizesse isso? Então, eu penso que a evolução na prática, no dia a dia, é a gente dormir uma pessoa melhor do que a gente acordou. Tipo, se você xinga 10 vezes o dia, você fala mal das pessoas 10 vezes por dia, é você falar 8. No outro dia você fala 7, no outro dia você fala 6. Até que no outro dia você pensa em falar mal, mas não sai nada da sua boca. E daí você vai crescendo, você vai entendendo, você vai percebendo que muitos padrões que às vezes a gente sustenta foram programados. Por isso que eu vejo muito a evolução espiritual estar associada com o desenvolvimento emocional também. É isso que eu ia perguntar. As duas são intimamente ligadas, Sim, né? porque... Né, É até uma das fases iniciáticas, né? Que tu fala no livro. Sim, é a segunda iniciação. Dominar a emoção. Isso. Dominar o corpo físico, despertar para a espiritualidade e, através do estudo, a gente começar a exercitar e colocar aquilo. Muitas pessoas... É a fase do discípulo, né? Discípulo de primeiro grau, discípulo de segundo grau. Quando a gente começa nessa caminhada do despertar, já viu quando a gente era criança, assim, você queria ficar dormindo até tarde, né? Aí a mãe já chegava, abria aquela cortina, já gritava, levanta, vai fazer o quê? Vai arrumar alguma coisa? Vai arrumar a casa? Você só queria ficar ali no escurinho, descansando, ainda mais no frio. O despertar espiritual é isso, é você escancarar as verdades do espírito, só que às vezes o ego ele quer continuar dormindo, né? E quando a gente se depara, você levanta o tapete que durante muito tempo você varreu sujeira para lá, quando você levanta o tapete, você fala, a sujeira fala assim, oi sumida, tudo bem? Tô aqui ainda. E daí... Oi sumida, é ótimo. Quando você se depara com aquela sujeira, por que as pessoas acham que espiritualidade é ruim, é difícil, dói? Porque por muito tempo a pessoa negligenciou aquilo. É que é a mesma coisa de você parar para pensar numa doença. Se a pessoa não cuida da saúde dela, se ela não pratica exercício, não tem uma alimentação balanceada, não se hidrata, não tem uma vida saudável, vai chegar um momento ali o corpo vai dar pau. A mesma coisa o carro. Se você não dá manutenção, coloca uma boa gasolina, troca o fluido do refrigerador, enfim, tudo aquilo que você não dá manutenção, chega um momento aquilo vai ser ruim, a máquina vai dar pau. E a evolução espiritual é igual. Por muito tempo, até que a gente... se revele, perceba a necessidade da evolução espiritual, a gente negligencia aquilo. Só que tem uma fase na vida que todo mundo tem medo, que a gente é confrontado para olhar isso, que é o retorno de Saturno. É exatamente nessa fase em que a gente é confrontado, acontecem situações-chave na nossa vida, uma gravidez, uma flecha dos anjos, que nem o povo conhece, né? Mudança de carreira, mudança de estado, alguém da família morre, tudo isso junto, ou uma outra coisa completamente diferente. Mas que a gente é confrontado a olhar para a gente mesmo. E daí, essa afinidade que a gente tem com as nossas emoções, essa autoconsciência, quanto mais a gente analisar a maneira como eu estou e buscar, mesmo que eu esteja desequilibrado emocionalmente, buscar na espiritualidade, buscar em fontes boas, né? Fontes verdadeiras, fontes que estejam alinhadas com a nossa verdadeira essência, maneiras de equilibrar nossas emoções, aí a evolução vai acontecer na prática. Então, a evolução acontece quando você tem um comportamento, um padrão repetitivo negativo, e você, consciente disso, você se exercita para não seguir naquele padrão. Ali a evolução acontece também.
E é importante porque tem pessoas novas aqui, né? A gente falar que o retorno de Saturno ele acontece mais ou menos dos 28 aos 30 anos de idade, né? Que é quando Saturno volta pro seu estado original, ele vem testar a gente, Isso. né? E coloca tudo pra fora. Aquilo que você escondeu uma vida inteira, na fase do retorno de Saturno vai sair. É Vai escancarado. pular, né? Pra que a pessoa resolva pra encarar uma nova fase Isso. até os próximos 28 anos, né? Que daí tem próximo assunto. Aí tem a pessoa que ela aceita aquilo que ela tem que fazer e tem a pessoa que ela teima ainda. Que renega. Que renega. Né? E a gente estava falando da conexão entre evolução espiritual e evolução emocional, Aham. Luiz. E tem muita gente no planeta ainda que não evoluiu emocionalmente, Certo. tá? Eu queria que tu desse a tua opinião pessoal sobre, e também com base no livro e nos estudos que tu fez e tal, né? Tudo que tu estudou, sobre uma pessoa que ela sente ansiedade e ela tenta tratar isso com um comprimido. Ou seja, a pessoa... Eu tô usando a ansiedade aqui como um exemplo, tá? O Brasil é um país mais ansioso que tem. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, a ansiedade podia ser raiva, podia ser medo, Depressão. podia ser depressão, podia ser estresse, podia ser uma fobia. Mas eu peguei a ansiedade, sim, porque eu acho Quase que... ninguém tem, né? Quase ninguém tem. Então, o que tu acha de uma pessoa que... Porque a ansiedade, teoricamente, de acordo com o que tu tá falando, tá? Ela pulou, ela se mostrou porque a pessoa tem que tratar alguma coisa dentro dela. Certo. Ela precisa evoluir naquele aspecto. Então, a ansiedade nada mais é do que um sinal, como se fosse uma sirene tocando, para a pessoa evoluir. Certo. Certo? E aí ela vai lá e ela apaga aquele sintoma, que o único motivo do sintoma existir era para ela evoluir. Tipo assim, acendeu a luz do painel do carro, você coloca uma fita em cima, né? Pra não ver a luz. E aí, Luiz, a pessoa vai lá e toma um comprimido para apagar o único sinal que estava mostrando para ela o caminho para ela evoluir. Então, a ansiedade, já que você tocou nesse ponto, a ansiedade eu vejo ela como sendo uma reação da pessoa, uma reação do corpo físico diante um emocional que percebe uma preocupação, um medo, uma insegurança sobre algo do contexto dela, do enredo onde ela está inserida ali. Pode ser uma ansiedade por uma transição que ela vai fazer, um relacionamento que ela vai terminar, ou uma gravidez que surgiu, uma mudança que ela vai fazer muito forte na vida dela. E isso está gerando alguma insegurança, alguma incerteza, porque ela não tem certeza do futuro. Aí já começa o primeiro ponto da evolução dela, fé. E a pessoa que ela vai tomar um ansiolítico para não sentir ansiedade, ela pode até estar sofrendo, o corpo físico dela pode até estar sendo maltratado. Ela, enfim, assim... Ela pode tomar o remédio, mas se ela não tratar aquilo que a ansiedade está pedindo para ela olhar, aí esse remédio ele vai ser uma faca de dois gumes, né? Ela não vai estar sentindo, mas também não vai estar tapando o furo. Não vai estar resolvendo o problema na causa ali. Então, assim, a pessoa que ela é ansiosa, ela apenas toma um remédio ansiolítico, ela não age naquilo que está gerando ansiedade dela, ela está atrasando a própria evolução. As pessoas que têm oportunidade para evoluir, as pessoas que têm ansiedade, por exemplo, que é esse caso que a gente está falando, eu vejo pessoas como sendo controladoras, pessoas com querendo uma falsa sensação de segurança, ela querendo controlar aquilo que está fora dela, para dentro ela está bem, enquanto é justamente o contrário, né? A gente só pode controlar dentro, daí fora se manifesta bem. E a pessoa ela muda a ótica, porque o ser humano não nasceu com um retrovisor na testa. Ele está acostumado a olhar para fora. Eu vou tentar te controlar da minha maneira. Tu tem que patentear essa ideia aí do retrovisor. Eu vou comprar patente. Agora que tem um chip na cabeça, né? Sim, pois é. Eu vou... Então a gente tem que fazer um capacetezinho com retrovisor. Já tem esse capacete que coloca as latinhas, né? Para tomar refrigerante. Mas a pessoa que ela toma ansiolítico, né? E ela não se ocupa em se analisar, ela tá tapando o sol com a peneira. Ela tá, enfim... É aquele exemplo que a gente deu, né? Acendeu a sirene, a gente apagou, abafou a sirene, acendeu a luz do motor do carro, no painel, você colocou uma fita isolante ali, pretinha, para você não ter que ver. Ah, não estou vendo, eu não fiz. Não estou vendo, não existe. Até que isso se manifesta. Na forma de uma doença, no caso da ansiedade, né? Sei lá, gastrite, úlcera, algo mais profundo, depressão, sei lá, dependendo do que está gerando ansiedade. E em se tratando da evolução como um todo, pessoas ansiosas ou não, quando a gente nega muito tempo a nossa evolução, muito do que acontece são doenças em geral, problemas forçados, né? Problemas inusitados que a pessoa ela sofre muito porque justamente ela negou uma parte dela.
sabe? Muitas pessoas que têm mediunidade desequilibrada, por exemplo, elas não se dão a oportunidade de desenvolver mediunidade de um jeito certo e se fecha por uma vida toda. Enquanto ali ela está com uma ferramenta poderosíssima, não eu falo mediunidade, precisa ir para um centro espírita, incorporar e dar passe, mas você usar dessa habilidade para ajudar as pessoas, sabe? As pessoas... É como se a mediunidade fosse um superpoder É, que é o herói relutante, É o herói né? Que a gente relutante. chama. Que a pessoa não quer usar, sim. né? Ela ganhou um superpoder e não quer usar aquele superpoder. E aquilo começa a sufocar ela. É, porque ela tem uma idealização de como ela acha que as pessoas pensam que ela tem que fazer. Ah, porque se eu aceitar a mediunidade, eu tenho que viver no centro espírita e não vou poder mais ter vida. Sendo que mediunidade todo mundo tem. Você tem um bíceps, você não vai na academia, malha braço, fazer rosca. Mediunidade é um músculo, igual. Só que é um músculo espiritual, um músculo energético, que quanto mais a gente usa para ajudar as pessoas, melhor, mais forte, e aí que a gente evolui. E a gente falou que a gente evolui com tudo na vida, né? Cada coisa que a gente faz, desde que a gente acorda, até a hora de dormir, até durante o sono, a gente está evoluindo o tempo todo. Enquanto tu escrevia esse livro, tu também teve tuas emoções testadas? Tu também passou por desafio? E como? Agora é uma pergunta pessoal. Não, teve muito, assim, e era muito engraçado, porque cada capítulo que eu estava escrevendo, eu mergulhava no assunto, e sempre aconteciam situações, desafios, assim, que surgiam relacionados ao assunto que eu estava escrevendo naquele momento. Agora, quando chegou na parte ali das armadilhas do ego, nossa, que daí começou a borbulhar tudo, que eu pensei, não, tem que estar atento. E ali eu entendi mesmo a importância da autoconsciência, da autopercepção, da gente praticar. Nunca eu entendi tão bem aquela história do orar e vigiar. A gente está num circuito em looping fechado, como é que eu tô, o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, por quê, qual que é a origem, qual que é a causa, é um padrão, é o ego, tô me sentindo atacado, por quê? E sempre aquela conversa, aquela autoanálise. Aí quem tá assistindo pergunta assim, mas isso é muito difícil. Eu falei, tá bom, continua do jeito que você tá, se ignora, né? Escolhe o teu difícil. Escolhe o seu difícil, porque você desenvolver disciplina consome energia, assim como você usar energia para sustentar as suas dificuldades. Dos dois lados, você desenvolver disciplina ou você continuar na dificuldade, isso vai te consumir. O tempo vai passar igual, O tempo né? vai passar igual. O dia tem 24 horas para todo mundo, independentemente do fuso horário. Então, já que tudo vai consumir energia, que tal você usar essa energia para algo que vai te dar resultado? E que, com o tempo, vai te trazer mais benefícios, vai melhorar a sua vida. Então... enquanto eu estava escrevendo aqui várias vezes, acho que até que eu comentei com você, eu acordava de madrugada com uma frase na cabeça. Aí eu anotava aquela frase, vinha a segunda. Aí vinha a terceira, vinha a quarta, quando eu via tinha um parágrafo de um livro completamente alinhado com o que eu precisava escrever depois. Então, a evolução ela é na prática. E quando a gente deixa, ou então se exercita, se disciplina, inclusive mentalmente, para ouvir mais a voz da nossa intuição, a voz de Deus que sussurra, fazer que nem aqueles ASMR, né? Sussurra bem dentro da nossa cabeça. Aquela voz que sussurra bem na nossa consciência, quanto mais eu paro, mais eu incluir momentos de silêncio para eu prestar atenção em mim durante o dia, ali eu estou evoluindo também. Então, a evolução espiritual, você não precisa esperar que Arcanjo Miguel desça e te leve para o céu, te arrebate que nem Enoque. Não. As pessoas acham que isso vai acontecer numa vida específica, só que essa vida específica só vai chegar se a gente se dedicar nas anteriores. Então, a evolução está acontecendo agora, não é um ponto específico da nossa história, da nossa jornada. É um trabalho de formiguinha, literalmente. É um trabalho construído, É um trabalho de formiguinha, um trabalho de persistência, de determinar um caminho e seguir aquilo. E, assim, Luiz, pra gente que estuda espiritualidade há bastante tempo e que a gente conhece mais ou menos, né, de acordo com os teóricos da Terra, a gente conhece mais ou menos esse caminho de evolução e o nível que a pessoa tem que atingir e a profundidade que ela tem que se dedicar. O que tu pensa quando tu dá uma olhada nas redes sociais? As figuras que tu vê, o culto ao corpo, a futilidade, aquilo que as pessoas chamam de conteúdo. Quando tu olha para aquilo ali, eu sinto um pequeno desespero. Assim, eu acho que as coisas estão indo barranco abaixo, como diz aqui no Rio Grande do Sul. Tá rolando barranco abaixo, né? Tá desmoronando. Qual é a impressão que tu tem? Tu acha que isso é necessário para a evolução também?
Que é uma fase ou que vai ficar cada vez pior? Olha, pior, eu espero que não fique, né? Mas quando eu vejo isso, às vezes, assim, se eu não me cuido muito, eu perco um pouquinho de fé na humanidade. Quando eu vejo esses desastres, matança, conflitos, Ignorância, guerra, né? guerra, esses conflitos, assim, eu penso, meu Deus, tem tanta coisa pra gente evoluir, tem tanta coisa pra gente viver, tem Tem tanta coisa pra fazer. tantas iniciações, tanto degrau daqueles caras até chegar a Deus, e o povo tá preocupado com picuinha, tá preocupado em fazer isso, fazer aquilo, estética, tá preocupado em ela ser percebida como uma pessoa que ela não é, por alguém que ela não conhece e que tem um emocional pior que o dela. A pessoa, ela se perde nessa questão ilusória, tanto é que escreveu o capítulo dos níveis de engano, né? Essa ilusão de achar que ela não é, e as pessoas vão ver ela de um jeito ou não. Eu acho que a partir do momento que a gente focar mais na gente, as coisas vão melhorar. Porém, tá melhorando, tá atrapalhando? Quando eu vejo isso, eu respeito. Eu entendo assim que a pessoa tá no nível dela. E o quanto mais a gente... Cada um tá num degrau da escada, Cada um tá né? num degrau. Então é que uma das armadilhas que eu listo aqui no livro é a gente não respeitar o ritmo do outro. Porque da mesma maneira, pensa que você na escola, a gente tinha aula de matemática, de, sei lá, de história, geografia, português, biologia. E às vezes tinha matéria que a gente aprendia mais rápido, tinha matéria que a gente aprendia mais lentamente. Só que a gente era obrigado a seguir o ritmo da turma porque tinha matéria em cima de matéria. Em termos de evolução, a única coisa que vai acontecer é a pessoa demorar mais ou menos para evoluir. Porque essas situações, contexto que acontecem, tipo, de repente o espírito para reencarnar, justamente ele precisava passar por aquela experiência de ser mais vaidoso, ódio ao corpo, porque numa outra vida que ele encarnou, ele foi completamente negligente, sabe? Então, assim, o próprio Allan Kardec, que nem você citou, ele falou que o espírito ele precisa de experiências para evoluir. E tudo na vida é contraste, né? Se a gente tem ali a natureza da temperatura, a gente tem o frio e tem o quente, tem o dia e tem a noite. Então, eu vejo essas situações quando a gente acha, né, que está indo cada vez pior, de repente como uma oportunidade para aquele espírito passar por aquilo para ver, ó, realmente, lembra? Né? Lembra aquilo lá que você fez? Realmente não foi melhor. Na próxima vida você volta melhor. E na tua opinião, assim, dentro do processo evolutivo, qual é a natureza da desgraça? Porque às vezes acontece uma desgraça na vida da pessoa, que ela vê como, minha vida acabou, né? Acabou comigo, mas depois daquilo ela floresce. Ela percebe, ela toma consciência, ela acorda para a vida, né? Qual é a tua percepção sobre isso? Porque o mundo põe as coisas como desgraça, né? Só que às vezes uma pessoa que passa por um câncer, na hora que ela recebeu o diagnóstico, ela achou que foi a pior coisa que aconteceu. Certo. Depois que ela se cura, ela vê que foi a melhor coisa que aconteceu. Então, Sim. eu queria que tu falasse sobre isso, até para quem está nos assistindo, que está passando por um momento difícil, entender, né, que talvez isso faça parte do caminho, né? Todo mundo vive no mundo que construiu, né? Doença, saúde, sucesso, fracasso, tudo isso é o resultado de escolhas que a gente fez no passado. Uma coisa que eu chamo muita atenção, né, quando eu estou conversando com as pessoas, é que nem tudo é espiritual. Acontece alguma coisa, você chuta a quina da parede, o obsessor empurrou meu pé, meu dedinho bateu na quina. Não é, às vezes é você que não prestou atenção. Às vezes a pessoa é boca aberta mesmo. A pessoa está banada. Já começando no astrobullying, a sagitariana, né? Sim. Fica um dedinho parecendo um dedinho de papagaio, assim, bem dobradinha. Mas nem tudo na vida é espiritual. De uma certa forma, nem tudo tem uma causa espiritual externa. Muitas vezes, o que a gente vive na nossa vida é um conjunto de consequências apenas, por escolhas erradas repetidas que a gente fez no passado. Então, isso que acontece como desgraça pode ser isso, né? Pode ser um conjunto de escolhas erradas feitas no passado, ou, se realmente está muito relacionado com aquilo que a gente precisa passar para evoluir, eu vejo como uma oportunidade de ouro, desde que a pessoa tenha a ótica espiritual. Porque se é uma pessoa que ela não tem preparo, se ela não tem nem abertura, né? A pessoa que ela tem um padrão vitimista, ou então que tudo da vida dela é ruim, que ela é maratona da desgraça, né? A minha cabeça tá doendo, o meu é o braço, mas eu que nem braço tenho, mas eu não tenho nem as duas pernas. Aí começa a competir, né? Então, quando a pessoa passa por essas situações desafiadoras e conflituosas, eu vejo isso como uma oportunidade para ela
aprender a enxergar aquilo que ela ainda não consegue. E daí, se ela está passando hoje por um câncer, uma doença ou uma dificuldade financeira, que é como assim geralmente se manifesta, tenta ver, sabe? Tenta desligar o emocional e olhar racionalmente para aquilo que está acontecendo. O que no passado, onde no passado você se perdeu? Onde no passado você falou muito Sem sim... mentir para si mesmo, né? E O aí... Rinpoche falava, né? É olhar para si corajosa e verdadeiramente. E é por isso que é difícil. Que as pessoas, elas sempre vão estar... mas eu errei, mas é porque... sempre vai ter uma justificativa. Por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do... né? Mas não poderia ter sido diferente. Poderia. Porque escolha é escolha. E quando a gente escolhe não fazer, aquilo também é uma escolha. Então, eu sempre falo, né, que não é porque você escolheu uma coisa que no passado te fez bem, que você precisa sustentar aquela escolha pro resto da vida. Você pode desescolher. Você pode muito bem, não sei nem se essa palavra existe, né? Você pode muito bem desescolher aquilo que hoje já não combina com você. Destruir e descriar. Porque se você já não é aquela pessoa mais, então, de repente, aquela escolha que você fez no passado já não combina mais. Então, o que você precisa se tornar para superar aquilo que você deveria ser, mas ainda não é? Entendeu? Então, muitas vezes a gente parar de teimar, né, com aquilo que a gente precisa se tornar e seguir em frente. Muitas vezes essa desgraça ela vem como um chacoalhão, ó. É daqui para baixo, é ladeira abaixo, que nem você falou, né? Se a pessoa ela insistir naquele padrão, naquele comportamento. Então, eu vejo isso como uma oportunidade da pessoa exercitar a humildade, sabe? Entender que ela não manda em ninguém, não tem controle de nada. Parar de fazer aquilo que no Goiás a gente chama de arrotar grosso, sabe? E querer bater de frente, no meu jeito é o certo, e tudo do meu jeito, no meu tempo. Vem essas desgraças aí justamente para mostrar. Olha, é Deus falando, filho, o parquinho é meu, não é seu não. Sabe? Dando então, limites para criança. Se coloca no seu lugar, Ei, Luiz, e tu é engenheiro, né? Certo. De formação. Então, um engenheiro tem uma cabeça muito metódica, muita conta, muito cálculo, muita equação, muita coisa difícil. Depois tu fez mestrado em aeronáutica no ITA, né? Enfim, tu tem uma cabeça toda lógica, tu foi treinado, preparado para isso. Aí entra a espiritualidade com toda a força na tua vida, né? Uma corrente, assim, de energia. E tu foi estudar esse lado também, que é um lado muito mais humano do que lógico, matemático, diríamos assim. Nunca deu uma bugada aí dentro? Como é que tu acomoda tudo isso? Porque ou a gente encontra uma pessoa super viajandona, bicho grila, tá? Ou a gente encontra uma pessoa super lógica, não sou ateu, não quero saber de nada disso. Né? Então, e tu é uma pessoa que conseguiu unir essas duas coisas e pelo que me parece, assim, tu se sente confortável com isso. Olha, eu acho que graças a Deus eu consegui unir, porque senão eu ia estar... surtadinha. Ia estar no meio, porque a maneira como isso se manifesta na minha vida, esse meu lado pragmático dentro da espiritualidade, eu tenho um padrão que eu preciso entender o porquê das coisas. Eu preciso entender lá na raiz o que está acontecendo, do porquê da rebimboca da parafuseta girada do jeito que gira. Então... é uma inquietação minha, uma curiosidade minha. E daí, por isso que eu vou atrás. A maneira como eu construí esse livro, por exemplo, no capítulo 7, Matriz Energética dos Corpos, eu explico como é que os chakras surgem, sabe? Falando sobre os canais principais, Sushumna, Ida, Pingala, e como que isso acontece. Tanto é que tem até uma ilustração, página 155? 200 e 155. 155. Então, eu explico isso. E eu acho que, Paty, que esse meu jeito de engenheiro, né, na parte da espiritualidade, me trouxe essa organização. Porque como, para mim, é muito importante, a gente entende, né, que a espiritualidade ela só acontece quando a gente vive ela, a minha cabeça de engenheiro, ela conversa com a cabeça do espiritualista bicho grilo assim. Ô, bicho grilo, pega umas informações aí e passa para mim. Aí o engenheiro vem e processa. É isso aqui, bicho grilo? Bicho grilo fala, Então, eu vou organizar, vou colocar um método, fazer um programa, fazer um processo, porque quando eu estava fazendo meus projetos aeronáuticos, eu escrevia manual de instalação aeronáutica. Localize o parafuso tal da asa tal, com a chave de fenda tal, distorça tal, instale tal coisa na asa do motor do avião. E a espiritualidade ela não pode ser diferente. A espiritualidade ela não pode ser tratada de uma maneira à parte, aquém. A espiritualidade ela pode ser organizada. Ela não é uma outra coisa? Não é, porque a espiritualidade ela é a nossa vida. Assim como a gente paga a conta, faz Pix, a gente tem que ir no mercado, tem que comprar ração para o gato, para o cachorro, limpar a caixinha de areia, a espiritualidade está ali. É que nem na física quântica, nas físicas
mais avançadas, é a matéria escura, né? Como se fosse a cola invisível que acontece. Arquê. Então, não tem como separar. É tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, ainda mais agora na 5ª dimensão, né? Ancorado aqui na Terra. Então, essa parte que eu sentia muito que faltava. Muita informação solta. E daí, como é que a gente pega aquilo e aplica na prática? Quer ver uma coisa? Por muitas vezes, eu sempre encontrei, estudando sobre os raios cósmicos da manifestação, essas correntes energéticas que vêm de Deus para nós, muitas fontes falavam assim, porque o primeiro raio é o azul do domingo, o segundo raio é a chama dourada da segunda, o terceiro é a chama rosa da terça. E, ok, só que da onde que vem essa informação? Essa inquietude que eu tenho. Da onde que vem? E daí, estudando, eu comparava isso, mas na sociedade teosófica é diferente. Mas por que essa fonte São muitas vertentes, São muitas vertentes. Aí que eu entendi que tinha linhagens. Tem linhagem que vem da sociedade teosófica, tem uma linhagem que vem do casal Claire e Elizabeth Prophet, a Claire e o Mark, né? Elizabeth Claire Prophet e o Mark Prophet. Que é da Summit Lighthouse. Lighthouse. Que eles têm alguns detalhes e informações diferentes, que viralizou mais só que o outro não deixou de existir também. E eu trouxe aqui no capítulo 5, eu acho, os raios cósmicos da manifestação, uma parte falando das linhagens. Para a pessoa saber que existe. O que é o certo e o que é o errado? Cada um leva pro coração e decide. Aquela questão do terceiro chakra, né? Também, que tem uma confusão sobre ele, né? Uma que vem do Leadbeater, assim, meio disfarçando aquilo. Outra que vem da Índia, trazendo clareza sobre aquilo. Outra que o Hercílio mais pegou do Leadbeater e colocou de uma maneira diferente. Então, muitas pessoas confundem a localização, o terceiro chakra, a função dele, porque veio de linhagens diferentes, né? E até das sanções da época. Aquilo que a gente falou, da pessoa não poder se comunicar abertamente. O Leadbeater era um reverendo na era vitoriana, ele era homossexual, ele não podia assumir. E o chakra sexual, ele simplesmente aboliu o livro dele. Passou borracha. Isso não invalida a literatura dele, que é maravilhosa, mas ele aboliu uma parte muito importante. Porque ele não podia falar sobre aquilo naquela época, né? Então, a gente vê coisas assim que, tipo, nos anos 70, as pessoas não podiam estudar Jung na faculdade porque era considerado bruxaria. Nossa. Entendeu? Então, faz muito pouco tempo que a gente pode falar livremente sobre isso, né, Luiz? Esse podcast aqui, se fosse 100 anos atrás... É daqui pra tocha, né? Daqui pra tocha. Então, eu acho que a tecnologia vem evoluindo bem, né? Graças a Deus, vem evoluindo bem. E aí, hoje, está se desfazendo um pouco dessas confusões de linhagens e de vertentes que vêm, porque as pessoas justamente estão se aprofundando, né? Que nem o trabalho que tu fez nesse livro aqui foi um trabalho muito profundo. Eu fiz o prefácio, né? A gente estava brincando e tal, mas eu fiz o prefácio porque eu ajudei, inclusive, na revisão do teu livro. Né? Até porque eu queria saber o que tu tinha estudado também, né? A gente sempre aproveita um pouquinho, né? Que nem o Grandes Mestres, eu li mais de 300 livros para escrever um. E as pessoas dizem, que bom, eu não preciso ler 300, só preciso ler um. Então, esse livro do Luiz aqui é um grande apanhado, né? De uma das dispensações que eu acho que está acontecendo agora, eu acredito nisso, que isso está acontecendo de forma coletiva. Sim. E através de várias pessoas, e não só de uma, né? A Helena Blavatsky que abriu o caminho, a Alice Bailey veio e continuou, o Joshua fez o trabalho dele, e eu acho que a gente faz parte da dispensação dele, né? Que ela está acontecendo agora, que é trazer esse conhecimento para a Terra. Já que a gente tem internet, a gente pode ter escala, a gente atinge várias pessoas. Aqui tem muita gente assistindo. Antigamente tinha que ir, né, de cidade em cidade, dar palestra, e agora não precisa. A gente tem ferramentas para distribuir esse conhecimento, né? Então, vocês podem confiar, vocês que estão assistindo, que esse livro aqui, ele vai te ajudar no teu caminho de ascensão. Vai provocar toda essa reflexão profunda e autoconhecimento para você evoluir. E eu vou deixar o link aqui embaixo para você adquirir. É só clicar aqui embaixo e adquirir. A gente vai colocar uma oferta especial para você que está nos assistindo. Que legal. E você recebe na sua casa, muito bonitinho, numa caixa muito lindinha, para você começar a evoluir. Livro físico, né? Com todo o capricho, com todo o amor, né, que a gente coloca em tudo que a gente faz aqui na Luz da Serra, né, Luiz? Muito bem, então tua cabeça não bugou, tu conseguiu acomodar tudo aí dentro, né? Conseguiu fazer tudo
Conversar. de uma forma muito tranquila, assim, né? Então, isso significa que tu é meio alienígena, né, Luiz? Ah, eu não duvido, não. O que tu acha disso? Essa coisa que as pessoas falam assim, ó. Ah, é que eu vim do planeta Vênus, eu vim do planeta Marte, eu acho que eu sou das Pleiades, eu acho que eu sou arcturiano. As pessoas hoje em dia, elas falam muito isso. Estudando Ah, é as porque eu leis... fui cavaleiro na vida passada. Estudando as leis universais, a hierarquia, né, divina, e principalmente eu acho que o diagrama cósmico da Helena Blavatsky, que é algo que tu conhece, que eu conheço também, que ela tem uma estrutura de todos os seres e uma hierarquia de inteligência mesmo, Uma né? organização, né? Oi? Uma organização. Isso, uma organização da inteligência, que vai da menor bactéria lá, do menor ser, até o arcanjo, até Deus, né? Ela criou esse diagrama. Dentro de tudo isso que tu estudou, quando uma pessoa diz para ti, chega e diz, ah, mas eu sou venusiano, eu sou pleiadiano, o que tu acha disso? Eu ouço a pessoa, ela fala assim, eu sou venusiano. Tá bom, mas você tá na Terra agora, então agora você é terráqueo? Ah, é porque eu tenho origem arcturiana, mas que bom, a sua origem é essa, mas você chegou no destino, seja bem-vindo aqui na Terra. E a gente passa por aquilo que a gente tem que passar para o nosso espírito evoluir. Não tem nada que não esteja acontecendo agora que seja melhor do que aquilo que realmente está, né? Só acontece exatamente aquilo que a gente precisa naquele momento. Isso por escolha do passado, por necessidade do nosso espírito Porque evoluir. a pessoa se gaba, assim, tipo aquelas pessoas de Rolex, elas têm que andar com o braço assim para mostrar, Sim. né? É esse tipo de coisa, é uma ostentação de dizer que veio de outro planeta. E qual que é a necessidade de... Como que a pessoa vai evoluir mais pior ainda, né? Como que ela vai mostrar o caminho para as outras pessoas através do título dela? Por exemplo, existem pessoas que se dizem, né, com perdão da palavra, reencarnação de mestre ascensionado, mas ela faz a vida dela em cima do título que ela já teve. Aquele esquilinho da internet. Ela faz o trabalho dela em cima de um título que ela já teve numa outra A vida. pessoa tá se achando, né? Mas e nessa vida? Quem que ela é? Então, tipo, a pessoa que ela é mestre ascensionado, será que ela vai crescer mesmo em cima do nome de uma vida passada e querer se mostrar em cima Vai disso? se fazer em cima daquela credencial, Ou né? vai querer trabalhar mesmo e baixar a cabeça e sair agindo? Porque o mestre, entre outras coisas, ele quer servir, evoluir para servir, mostrar o caminho para os outros, ajudar, contribuir, ajudar no karma, equilibrar o karma negativo que a gente tem acumulado e não ficar aquela de jogue pétalas para passar, lamba o chão para eu andar em cima, sabe? Então, eu vejo isso como uma questão do ego agindo através daquelas pessoas, atraindo pessoas que ainda não desenvolveram discernimento. Então, pessoas assim, apesar de eu não concordar com o que elas falam, eu vejo que elas têm uma utilidade, que é desenvolver o discernimento em quem segue ela. Porque a partir do momento a pessoa que segue acordar, ela vai pensar assim, nossa, eu tenho que ter mais discernimento, né? Eu tenho que aprender a escolher melhor quem que eu estou seguindo. E, de repente, isso vai ser nessa vida, vai ser daqui 1 mês, vai ser daqui 10 anos, vai ser daqui 3 encarnações, até a pessoa aprender a fazer escolhas por ela mesma, ela aprender a fazer escolhas alinhadas e ela entender que não precisa ter nenhum intermediário entre ela e Deus, porque Deus já está dentro dela e Ele está no meio de nós. Que uma pessoa que ela gosta de ser idolatrada, ser endeusada, porque ela é venusiana, arcturiana, pleiadiana, filha de Órion, não sei de onde que ela vem. O que eu sei é que todo mundo é espírito, todo mundo vai evoluir. Se a pessoa... E agora importa muito, né? O agora. Agora a gente tá aqui. E se a pessoa ela foi assim no passado, ok, mas agora ela está aqui. Então, ela estando aqui, o que você pode fazer agora para evoluir no momento e mostrar o caminho para as outras pessoas? Sim. Bom, eu trabalhei muito tempo com regressão, né? E regressão a vidas passadas. E eu agradeço a Deus sempre, assim, por ter feito parte de uma escola que não importa quem a pessoa foi na vida passada, mas o que ela sentia. Sim. Então, essa escola de regressão que eu trabalhei, ela tentava descobrir como a pessoa se sentia na vida passada para revelar o que ela sente hoje e para tratar isso, né? Mas tem muitas escolas que focam em ver quem a pessoa era, né? E aí é uma coisa do ego, a pessoa deitar numa maca de regressão para tentar descobrir quem ela foi, o que ela fazia, se ela era uma princesa, se ela era uma rainha, né? Se ela foi a Cleópatra. Então, existe muito essa confusão
também, né, do ego. Uhum. E tu estava falando aqui de um capítulo que fala muito sobre o ego. Aham. Na tua opinião, qual é a maior armadilha do nosso ego? É a vaidade? A maior armadilha do nosso ego é a gente se perceber separado do outro. É a gente achar que existe o eu e o outro, enquanto todo mundo faz parte de um mesmo organismo cósmico. Eu vou dar um exemplo. Você tem uma caneta aí? Tira a caneta, tira a tampinha da caneta. Você espetaria a caneta na sua perna? Só se tivesse um propósito muito Contraindicativo, forte. né? É. A mão, ela não vai espetar a própria perna, porque tudo faz parte do mesmo corpo. Mesmo que a ferida vai ser na perna, a mão vai sentir. Então, uma mão não vai furar a própria perna. Então, por que eu vou atacar o outro se tudo faz parte de um mesmo organismo cósmico, entendeu? É que a gente se enxerga separado, Enxerga né? separado. Fisicamente. É, mas no fundo é que nem como se a gente fosse... Sabe o japamala? O japamala tem as bolinhas, né? As contas e tem sempre... O mesmo japamala, apesar das bolinhas, tem uma mais gordinha, uma menorzinha, aí tem uma mais colorida, uma mais opaca, uma que tá arranhada, outra tá mais lisinha. Só que a cordinha, o tassel que passa no meio do japamala é o mesmo. Que é uma corda invisível na nossa vida que une a todos. Então, na história esquecida da criação, eu falo das mônadas, das almas, das extensões de alma, e o quanto todo mundo tem a mesma origem espiritual. Mas, apesar de eu ter dedos na minha mão, tudo vem da mão, tudo faz parte do corpo. E assim as pessoas são também. E o ego, ele, para mim, né, ele é uma ferramenta que sustenta a evolução, sustenta a encarnação do espírito. Então é o ego que fala quando você está com fome, quando você está com sono, quando você tem que dormir, quando você tem que descansar, quando está na hora de viajar, quando está na hora de trabalhar. Tudo aquilo que sustenta o seu espírito encarnado, as necessidades básicas. E o ego é como se fosse aquelas... Sabe aquelas parabólicas da DirecTV, aquelas antigas da roça, que parecia um satélite, assim. O ego é uma antena para captar a informação. Só que, às vezes, por negligência nossa, por não prestar atenção, a gente deixa o ego tomar decisão. E daí a coisa dá merda. E quem tem que tomar a decisão é a alma, é o É espírito. a alma, é o espírito, é a mente. Então, baseado nas informações que o ego está captando, o que é o melhor fazer? É a mente consciente alinhada com a alma. Esse era o natural. Só que o ego, ele capta a informação e ele mesmo processa. E tu pode dar uns exemplos, assim, de tipo de decisão que o ego toma? Tipo, quando a gente vai, sei lá, tem uma opção entre você continuar num trabalho ou no outro trabalho. Você, muitas vezes, a pessoa ela pode ponderar apenas pelo dinheiro, pela segurança. Ela pode ponderar apenas num relacionamento. Ela já não está feliz, a pessoa não está feliz no relacionamento, num casamento. Mas ela tem interesses. Mas ela tem interesses. Ah, mas estabilidade, a minha casa e o dinheiro. Patrimônio. Como é que vai ser lá na frente? Vai ser muito difícil. Começa aquelas conversas internas, né? Ela já está sentindo que aquilo já desandou, sabe? Já não tem mais razão. Só que o ego dela fica tentando convencer ela do contrário. É o ego agindo. E o ego ele só age negativamente porque ele saiu do papel. É a lei do pertencimento da constelação familiar, né? Tudo aquilo que não está no seu papel, aquilo tende a desarmonizar a relação, principalmente a relação de mim comigo mesmo. Então, a partir do momento que eu deixo o ego, ele tomar conta das minhas decisões e ele fazer decisões, escolhas que não era para ele fazer, ele vai estar sempre fazendo decisões que favoreçam a sua vida, favoreçam a sua existência, mesmo passando por cima das pessoas. O ego, ele se torna prejudicial. Ele, para mim, a princípio, ele é neutro. É a gente que faz do ego, a partir do ego, cria o ego negativo, que é quando ele faz as escolhas que não deveria. E o ego negativo, baseado na concepção da premissa que ele tem de ter que te manter encarnado, se ele reconhece qualquer coisa externa a você que ele considera uma ameaça, aí ele vai atacar. É que nem um cachorro que, por mais que ele esteja com fome na rua, se você leva a mão para fazer carinho, uma coisa boa. O cachorro vai te morder, não porque ele é ruim em essência. É um mecanismo de defesa dele. Então, o ego negativo ele é um mecanismo de defesa. Só que nem... É uma natureza. Só que contra nem tudo a gente precisa se defender. Às vezes a gente só precisa se posicionar, é só falar não. É a gente desenvolver o nosso emocional, ter uma estrutura emocional mais forte. Então, por isso que para mim não tem evolução espiritual sem desenvolvimento emocional. Porque a partir do momento que eu começo a me posicionar e ter segurança, força enquanto pessoa, eu já tenho força suficiente para domar o meu ego e falar assim, calma aí, não é desse jeito não. Quem manda aqui não é você. É Deus com a gente, né? Esse parquinho aqui, quem manda sou eu. Entendeu? Então, toma cuidado, é assim. Para que isso tudo, ferro e fogo?
Então, não é você negligenciar a sua sombra. É você chegar e falar assim, cara, para que isso? Precisa disso tudo, conversar e explicar. E mostrar que não precisa ser a ferro e fogo o tempo todo. Então, essa armadilha do ego que você perguntou, qual que para mim é a maior, a mais presente, assim, é a gente se esquecer que a gente é espírito. Que eu sou, ou então o outro é um reflexo de mim nele, ou nele em mim. Porque todo mundo faz parte desse mesmo organismo cósmico, esse mesmo organismo espiritual, em que, acho que tem até aquele filme Efeito Borboleta, né? O que um faz reverbera e reflete na vida do outro. Então, só vai refletir na minha vida se eu permitir. Então, tem que estar atento. É o orar e vigiar, né? Muito bem. E aqui tem um capítulo que fala só dos níveis de engano. Sim. Alice Bailey. Pois é, eu ia falar nela, assim, que foi, eu acho que a grande inspiradora desse capítulo, Luiz. Eu gostaria que tu falasse, então, basicamente, assim, dos maiores níveis de engano da humanidade. São 3, né? Até que a gente consegue despertar e estar atento para eles, existem 3 níveis de enganos principais. Tem o engano em nível físico, engano em nível emocional e em nível mental. O engano em nível físico é o que muitas pessoas precisam romper para conseguir despertar, que é o Maya, ou o véu de Maia, que as pessoas costumam conhecer. Esse engano em nível físico, ele é a hiperidentificação com a matéria. É a Patrícia, CEO, que ela completamente negligencia que ela é um espírito em evolução, que ela tem um trabalho dela. Só importa a vida terrena. Só importa a vida terrena, o título, o dinheiro, as posses, para onde vai, o que veste, que nem Globo Repórter, né? Para onde vai, de onde vem, do que se alimenta. É só o aqui e agora, aquilo que eu consigo ver. Eu completamente negligencio aquilo. Eu acho que esse nível de engano torna a pessoa muito reativa a tudo, né? Tudo reativa, muito materialista, muito negligente às verdades do espírito. Então, a pessoa, quando ela desperta, ela já está se sentindo aquele comichão de que ela está vendo além do véu. Né? Quando a gente fala assim, o véu caiu, despertei, o véu caiu, é o véu da ilusão material. É a gente começar a ver que está tudo costurado. Que apesar da gente ter uma vida material e a gente ser um espírito encarnado na matéria, a matéria ela tem sim importância, mas ela não é tudo. Ela é apenas um instrumento. Assim como a gente é o motorista do carro, eu sou o motorista e não o carro que está me levando. Apesar de ter a Tesla, né, ter esses carros autônomos ali, mas, via de regra, um ser humano projetou ter um dedo do homem ali. Mas é eu que mando na minha vida. E não, eu sou um ator, eu sou um protagonista, e não um reflexo daquilo que externo acontece sobre mim. Então, esse é o nível de engano, né? Eu achar que eu sou vítima do meio. Não. Eu sou criador, eu sou responsável pelo que me acontece. E tem uma conotação, assim, que conecta muito Shiva ao grande destruidor da Muito ilusão, bom. né? Tem nomes dele em sânscrito, Ugra, o terrível, né? Porque ele vem, ele arranca o véu. Sim. Ele tira o véu. Então, Shiva é uma deidade muito vista como alguém do mal, né? Tanto que ele carrega um tridente, que é a Trishula, que foi associado ao próprio diabo, a Trishula de Shiva, porque ele chega, bate a Trishula dele e o véu cai, e a pessoa enxerga a verdadeira realidade. Então, a Trishula do Shiva é como se fosse a pílula vermelha lá do Matrix, né? Que a pessoa vai enxergar a realidade como ela é. Então, eu vejo Shiva chegando na vida de uma pessoa para tirar, justamente, o primeiro nível de engano. Que é que nem aquela que a gente tava falando ali, você perguntar sobre as desgraças na vida da pessoa. De repente aí que eu queria chegar, né? Porque às vezes uma doença, uma perda material, ou um outro tipo de perda, ou o fim de um relacionamento, é justamente a remoção desse véu para que a pessoa possa despertar. Sim. Ela estava cega, né? Era uma pessoa controladora, materialista, egocêntrica. E aí vem a vida, vem Shiva, né? No seu movimento natural e destrói aquela ilusão. Essa vidinha aqui que tu pensava que era tua vidinha acabou. E agora tu vai ter que assumir tua responsabilidade, né? Então ele vem lá e acaba com tudo. Então não é o mal, não é a desgraça que tá chegando, mas é justamente acabar com o nível número 1 de engano. Né? E a pessoa entende como desgraça porque ela queria estar na merda quentinha, né? Ela queria estar no conforto. Ela queria ali estar negligente. Não, tá bom aqui. Não, já aprendi a lidar. Mas a evolução é um fluxo natural. Vem a vida, vem Shiva com uma vassourada na bunda, né? Vai. Não tem como você querer frear numa esteira, numa escada rolante. Você pode até, sabe, andar de ré Michael Jackson ali, fazer o moonwalk, mas a esteira ela vai seguir te levando. Ela vai continuar. É assim que acontece. É a correnteza universal. É a correnteza universal. Ela leva todo mundo para evolução, né? A pessoa pode querer ou não. É uma via de mão única, não via dupla, assim, mão Exatamente. dupla. E
E o segundo nível de O engano? segundo nível de engano, eu considero, né, que é o que pega a maioria, que é o engano em nível emocional, que é o fascínio. Fascínio, ele tem algumas palavras, né? O fascínio, você vai para o inglês, por exemplo, ele chama glamour. Só que glamour, numa outra tradução para o português, pode ser miragem. Eu ainda Então, vou chegar lá no glamour, tá? tá. Eu não cheguei. Eu vou devagar, Eu só tô então. nos níveis de engano. Então, esse engano em nível emocional, ele faz com que a gente se sinta reativo a tudo. A gente fica demasiadamente apegado às nossas emoções. Tanto é que tem um tipo de fascínio, que é o fascínio pelo sentimento. Às vezes, eu sou viciado pelo sentimento que eu estou sentindo. Às vezes, eu acho que eu estou fazendo um bem para alguém, dando um presente para ela, só que eu quero dar um presente para ela, porque eu dar um presente para ela faz eu me sentir bem. E eu sou E tem viciado uma em retribuição uma emocional. retribuição emocional. Então, eu faço um bem, eu dou um presente para alguém, não por ela, mas por mim. Isso é egoísmo, isso é fascínio. Então, tem o fascínio entre os opostos, que são conflitos entre a pessoa ter muita certeza e muita dúvida, ter muita fé e pouca fé, tá muito Às feliz, vezes, tá até pouco num relacionamento, a pessoa não gosta da outra pessoa. Ela gosta do sentimento que ela sente. Isso. E daí não é amor, é afeição. É afeição. Ou apego, né? Ou apego. Porque ela é apegada ao que a outra pessoa desperta nela. Isso. Mas não na própria pessoa, podia ser qualquer um. É. Desde que qualquer pessoa despertasse aquilo nela. É o começo do relacionamento, né? A paixão. Você fica assim, louco com aquelas borboletinhas no estômago. Ai, o que eu vou fazer? Como é que eu vou sentir? Você fica viciado em como a pessoa faz você se sentir. Por isso que a paixão é tão intensa, né? Então, esse nível de engano, esse engano em nível emocional, ele pega as pessoas pela emoção. E como o ser humano quase não tem emoção descontrolada, né? Quase ser humano, assim, tá tudo alinhadinho. É que nem rolamento de caminhão novo, né? Lisinho, lisinho, quase não faz barulho no asfalto. Aqui só Agora é o zumbidinho. engenheiro falando, né? De rolamento. Eu gosto de, às vezes, eu tô na estrada indo pra Caxias, quando eu tô do lado de um caminhão, eu abaixo o vidro do passageiro e fico ouvindo o rolamento. Ó, se tá fazendo muito barulho ou não, eu acho bonito. As É o ideias. engenheiro. Mas aí, quando a gente tá com a emoção equilibrada, o fascínio, ele tem menos chance de nos pegar. E o remédio, né, aquilo que acaba com o fascínio é a iluminação. É eu ver a emoção como um meio e não como um fim. Então, assim como a Maya, o véu de Maia, ele se dissipa pela luz, né, a iluminação também acaba com o fascínio. É eu ver através da vida terrena, da emoção que eu estou sentindo, o desejo, né? O desejo de Deus por trás daquilo, o que eu tenho que curar em mim por eu estar sentindo uma coisa que é completamente discordante. Então, tudo isso são maneiras, né, da gente identificar se eu estou alinhado com Deus ou com o ego, porque a evolução ela é binária, né? Ou você escolhe o ego negativo ou você escolhe Deus. Você não tem como escolher os dois ao mesmo tempo. E o ego negativo é baseado no medo, né? É baseado no medo, e Deus na é baseado no preocupação, amor. controle. Então, No ou amor, escolhe o na amor fé, ou medo. os dois ao mesmo tempo não dá. Né? Ou você está de um lado da linha, ou você está do outro lado da linha. Se você tomar a pílula vermelha e a azul, você vai sufocar, vai entalar ali, não vai dar certo. Então, o segundo nível é esse. O terceiro é o engano em nível mental, que é a ilusão. A ilusão, ela faz com que a pessoa ela seja demasiadamente racional para as coisas. E o que acaba com a ilusão é a intuição. A pessoa ela ser mais flexível e não ser tão ferro e fogo assim em ter que tudo provar. Sabe, apesar de Descartes ter colocado uma equação que prova que Deus existe naquele momento, a pessoa... Meditações, capítulo 1. Meditações, não precisa as pessoas ter que provar tudo o tempo todo. Sabe? Existe uma máquina, uma câmera Kirlian que mostra a energia das plantas, isso é maravilhoso. Mas a energia das plantas já pode ser sentida sem que ela seja provada. Assim como os efeitos da meditação, que os hindus já praticavam há muito tempo sem ter máquina para provar o efeito daquilo no corpo físico. Então, a ilusão, ela faz da pessoa demasiadamente cética contra tudo aquilo que não é espiritual. É uma das dificuldades, é uma das travas que eu enfrentei enquanto eu estava no mestrado, por exemplo. Porque enquanto eu estava assistindo Código da Alma, né, segunda e quinta-feira, 11 horas da manhã, tinha até aquela musiquinha celta, né? Aí, tô meio rouco. Era bom porque eu ficava assistindo, conseguia... Tu saía um pouco daquele mundo saía daquele da mundo aeronáutica. quadrado, Só que, por fim, né, eu comecei a estudar astrologia e eu queria praticar. Aí eu pegava os dados do pessoal do laboratório. Me dá sua data de nascimento. E começava a fazer o mapa do povo. Começava a fazer mapa pro povo. E eles ficavam olhando assim, mas por que você não está resolvendo uma equação? Vai estudar, vai ler um artigo.
Tu recebia bolsa Recebia bolsa para fazer bolsa de pesquisa para É. fazer mapa natal. E daí eu fazia para poder praticar nas horas vagas ali, na hora do intervalo, mas ainda assim era aquela coisa fechada, aquela coisa densa, aquela coisa que não tinha aceitação. Assim como muitos cientistas já passaram no passado, né? Rupert Sheldrake, enfim, pessoas pioneiras, que não que esteja me comparando, né? Mas pessoas que passaram por isso e em tentar unir a academia, a parte acadêmica com a parte espiritual, porque Sofreram foi muita muito sanção, separado. né? Então, aconteceu isso lá de 1910, né, que a gente falou do relatório Flexner em uma aula, mas eu vejo esses que, por enquanto, por incrível que pareça, o Flexner ele saiu, o relatório, quando o Alice Bailey estava escrevendo esse livro também. Uhum. Agora pensando nas datas. Então, quando... relatório Flexner, para quem não conhece, nunca ouviu, é um relatório de um cara que ele falava mal das cadeiras de disciplinas, vamos dizer, holísticas, naturopatia. vibracionais, nos cursos de medicina da América do Norte. Então, ali teve uma cisão daquilo que era espiritual dentro daquilo que era acadêmico. Então, Foi ali separado, foi um né? começo, né? Então, o nível de engano, que é a ilusão, né, ela faz com que a pessoa ela hipervalorize, supervalorize apenas aquilo que ela consegue provar e negligencie o restante. Então, é muito isso. Esses níveis de engano, se a pessoa não está atenta, isso está intimamente ligado com as iniciações que ela passa. A partir do momento que ela conhece isso, né, ela descobre que tem isso e que ela pode estar sendo vítima desse nível de engano, ela pode estar caindo nesse engano. Se eu tenho conhecimento, logo eu tenho mais previsibilidade do que pode acontecer. Por isso que eu coloquei aqui. É mais para a pessoa saber onde ela pode estar caindo, para ela estar atenta e sair de lá. Ah, mas como é que eu desenvolvo autoconsciência? Praticando. E tu falou da Alice Bailey, né? Nossa querida. É uma das mestras do livro Grandes Mestres também. Mais ou menos 100 anos atrás, ela escreve uma frase. Glamour, um problema mundial. Vixe. Mais ou menos 100 anos atrás. Nossa. Ela falava que glamour era um problema mundial. E principalmente ela falava do glamour espiritual. Uhum. Porque estavam surgindo muitas vertentes, né? Helena Blavatsky, Allan Kardec, Yogananda, Gandhi, Madre Teresa, ela estava nesse contexto, no meio dessas pessoas. Né? Alguns ainda não, mas Yogananda estava vivo, Padre Pio estava vivo. Então, tipo, ela estava no meio dessa efervescência, dessa vertente espiritual nascendo. E ela falava de glamour, que era um problema mundial, e também falava do glamour espiritual. Se ela tivesse aqui hoje, encarnada na Terra, o que ela ia achar do glamour que existe hoje? Se há 100 anos ela já falou que era um problema mundial. Ela vai falar assim, daqui 100 anos eu tenho que voltar de novo. Quem sabe ela tá nascendo, Quem sabe né? ela tá nascendo ali, esse povo não entendeu nada, deixa eu voltar ali. Porque esse glamour espiritual é justamente aquilo que acontece, né? Tem a ver com o fascínio das respostas prontas. Fascínio da autoridade. E, de novo, né? Eu fazer meu nome em cima de um nome que eu acho que eu tive numa vida passada. Então, o que adianta, sabe? Você ter certeza disso ou não, você imaginar que você foi um mestre ascensionado, ou você foi um santo, ou foi isso, ou foi aquilo numa vida passada, se você não usa isso para transformar a sua vida atual. Porque você pode ter sido o que quer que seja no passado. Se você tem encarnado aqui agora, você tem um papel. Tem que prestar atenção nos desafios atuais. Nos desafios atuais. O que é pior ainda, porque se você era um mestre ascensionado no passado, por que você encarnou de novo? O que você fez que te fez encarnar de novo? Desculpa eu usar essa palavra, mas se a pessoa era muito fodona no passado, o que tu tá fazendo aqui agora com essa vida, né? Sim, então o que tu aprontou lá em cima que Deus te mandou de volta? O que tu fez, o que tu aprontou, o que tu fez de errado, que te mandaram aqui pra Terra. Se nascer fosse bom, não nascia chorando, né? Então... Se tivesse evoluído, tinha nascido num planeta mais evoluído, né? Então, assim, a gente quando para e se apega nesses títulos e egoísmos, né? Esses rótulos, gente, é tudo espírito em evolução. Porque tudo aquilo que estimula a separação, né? Ah, porque essa religião é certa, aquela é errada. Ah, porque esse credo é certo ou errado. Essa orientação é certa ou errada. Isso é coisa do homem. Porque para Deus é tudo meus filhos. Assim como na casa de Deus tem muitas moradas, muitos são os caminhos para chegar lá. Uhum. E tem uns que demora mais, tem uns que demora menos. Tem uns que você precisa de ajuda, tem uns que você vai sozinho, mas demora mais. Uns que você vai com ajuda e demora menos, ou não.
Então, assim, é tudo uma questão da gente desenvolver uma ótica de ver que tá todo mundo evoluindo. E tá todo mundo junto. Todo mundo é bolinha do mesmo Japamala, sabe? E quando a gente fica nesse glamour, que, porque eu sou uma bolinha mais polida e a minha pedra ela é mais nobre, é bolinha igual tá no mesmo Japamala. Tá inserido no mesmo contexto. Então, isso é mais uma questão do ego se sobressair, né? Do que querer, enfim, fazer o que precisa, quando precisa e mostrar o caminho para quem vem depois. Eu tô lembrando um negócio aqui, porque tu sabe que eu fui tia-avó recentemente, né? E fui convidada para ser madrinha também. Então, eu tô me atualizando sobre as crianças de agora, enfim, estudando, né? Educação infantil, pedagogia, linguagem, essas coisas todas. Para poder contribuir, para poder ajudar, porque eu levo a sério, né? Quando me convidam para alguma coisa. E aí, eu tava lendo sobre o quanto as últimas gerações agora, Luiz, acho que desde a tua, quando tu nasceu, estimularam as crianças, né, a competir com as outras, a ser mais que as outras. Ou seja, quando a mãe fala, meu filho, tu é a criança mais linda do mundo, ele acredita que ele é. Entendeu? Ou então, fulano é mais esperto do que você. Aí a criança se sente diminuída. Sim. Teu primo sabe mais do que tu. Essa do primo é igual, é batata na família, né? Então, assim, esse negócio que eu estava estudando estimulava a nunca usar mais e nem menos. Essas palavras com a criança. Nem que ela é mais, nem que ela é menos, nada do que ninguém, né? E a gente foi criado dentro disso. E eu acho que isso nos estragou um pouco. Sim. Essas últimas Concordo. gerações, em achar que a gente é mais ou é menos do que alguém. Porque isso imprime na pessoa uma necessidade de estar sempre se comparando. E sempre competindo. Sempre competindo. Sempre competindo, inclusive com ela mesma. Né? E, eu tenho que ser melhor que ontem, eu tenho que ser melhor que ontem. Não posso descansar, não posso, tenho que ficar sempre fazendo. É uma roda viva, assim, que a pessoa entra e ela não sai mais. E ela fica maluca, né? E aí eu acho que entra essa questão do glamour, Sim. das redes sociais, desse exposed, né? Que se fala hoje, essa exposição o tempo todo, que a pessoa, né? Ela faz story até quando tá indo no banheiro para mostrar tudo, né? Absolutamente tudo. E aí é aquilo, né? Ela só olha para fora. Ela não olha para dentro. Não faz manutenção. Né? Ela só fica olhando para fora, para fora, para fora. Quando ela vê, já tá com cabelo branco, já surgiu rugas e ela continua nisso, né? Nessa coisa de, mas eu sou mais que ela, mas espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo do que eu. Perfeito. Né? Aquela coisa toda, ela fica nisso. Só que chega uma hora que tem que ter a prestação de contas. Exato. Né? Tem uma hora que a gente vai ter que responder o que a gente fez com o tempo de Deus. O Hermógenes, ele tem isso, né? Tem o tempo de Deus, que ele nos dá, ele nos empresta. Nem o corpo físico é nosso. Exato. Né? Então, o que você fizer com o tempo de Deus, tem prestação de contas. Tu aluga um carro, tem que devolver ele inteiro, né? Ele vai ter uma vistoria. A hora da vistoria, no meu ponto de vista, é a hora que a gente morre para esta vida, para esse corpo físico. E um dia todo mundo vai chegar lá, né? Por enquanto não tem ninguém imortal. Os cientistas estão prometendo, tá? Mas por enquanto não tem. Tá esticando o tempo de vida, mas ainda vai morrer. Então, enquanto não houver ninguém imortal, vai chegar o dia e tu vai ter que prestar contas com o que tu fez com o carro que te foi emprestado, o que tu fez com o tempo de Deus, a gasolina, o combustível, tudo. E aí, tu escreveu um capítulo que se chama O Manual da Boa Morte. O que é isso? Você tava falando, tava pensando bem nesse manual mesmo, porque quando a gente tem empresa, né, nas empresas, assim, geralmente tem um veículo da empresa, você tem uma planilhazinha que tem a quilometragem antes de você pegar o carro, o nível do combustível, aí você desligou, saiu pra rua, fez o que você fez, desligou o carro, você anota quanto que tava de combustível, quanto que tá de quilometragem. E rubrica. E rubrica e deu. Então é isso que a gente vai fazer quando morrer. Essa prestação de conta que a gente fizer quando a gente morrer, sabe quem que é o juiz? A própria consciência nossa. E a consciência, a gente pode entender ela como sendo um pensamento íntimo. É um pensamento que, geralmente, ele se processa, a gente percebe, só que a gente não comunica, porque ele justamente é o que faz dele íntimo. E a consciência... Deus é super esperto, né? Imagina. Porque ele instalou um mecanismo que a própria pessoa julga... né, aquilo que ela fez, né? Porque senão, imagina, ele ia ter que trabalhar muito, né, pra julgar todo mundo. Mas ainda assim, tem pessoas que acham que Deus é um juiz, né? É como... Essa consciência, assim, é como se fosse... Sabe o pardal de trânsito que mede a velocidade a 40, 60, 50? É como se isso tivesse instalado no próprio carro. Não tem, tá registrado ali. Tá registrado ali. Todas as vezes que você passou,
Você sabia e você escolheu, então é aquilo lá. A consciência na nossa vida ela é assim. E o Manual da Boa Morte, que se não me engano é o capítulo 10, eu explico a morte pela ótica do budismo tibetano, que eu acho sensacional. Acho também, adoro um bardo bem explicado. Um bardo. Um bardo. Um bardo. Bem explicado, né, Luiz? É um bardo bem explicado. E aqui, o Manual da Boa Morte, eu trago... Eu também acho que a visão de morte do budismo tibetano é uma das mais coerentes que eu já vi. E é leve, assim, porque ela trata a morte como um processo. Um estágio, né? Um estágio, uma coisa que acontece na vida que nem você vai lavar roupa, vai trocar de uniforme. É uma coisa desvinculada do apego, por isso que é leve, né? O apego, ele é pesado. E no Manual da Boa Morte, eu falo do que acontece com o espírito no momento do desencarne, sensações que o espírito passa. Então, assim, no budismo eles falam que tem os ventos, né? Os ventos primários, os ventos secundários. Os ventos primários, eles falam dos sentidos, os secundários das funções, os primários das funções vitais e os secundários dos sentidos. Então, quando a gente tá por desencarnar, o moribundo ali está morrendo, né? O Bardo Todol, que é a libertação pela audição, pela doutrinação, vem um lama, né? Que é um monge tibetano, e o cara tá ali morrendo, estribuchando, vem o lama e começa a falar: ó, nobre filho, isso que te aproxima de ti agora é a morte, mas ela vem para todo mundo. Ele fica ali cantando. É como se fosse uma unção, né? Uma unção. Ele fica ali falando 7 vezes 7 dias, durante 49 dias. Ah, mas o morto já morreu, por que isso tudo? Justamente porque o espírito ainda está ali pegado. Tanto é que o Kandiur, né, fala nisso naquela cabaninha que ele encontra o corpo do espírito ali, ele canta uns mantos, acende Ele não um sai incêndio, dali enquanto o até espírito se não soltar. evolui. É para isso que serve essa doutrinação, a libertação pela doutrinação. O Kandiur que o Luiz está falando é o mentor do meu livro, O Caminho do Buscador. Isso. Que Coisa mais tem linda. uma história muito bonita lá. Tem que sair o caminho do encontrador agora, né? O caminho do encontrador é ótimo. E daí, o budismo tibetano explica, então, depois desse momento do desencarne, no processo do desencarne, acontecem, vamos dizer, 3 fases principais, que é o bardo. O bardo significa transição, é o portal. É o bardo imediatamente antes da morte, é o bardo imediatamente depois da morte e o bardo das aparições kármicas. Então, esse antes da morte e o depois da morte, ele é a primeira fase do Tikai Bardo e a segunda fase do Tikai Bardo. Então, a primeira e segunda. Sim, são fases que se a pessoa não aproveita, né? Ela perde o trem, daí depois começam as aparições. Isso. Né? E daí, o que é esse trem? A primeira fase... Aí começa o palavreado mineiro. Começa os mineiros a gostar, O que é esse trem aí? O trem é a luz clara primordial de Deus. É então, a oportunidade da pessoa ir para a luz, né? É aquela história assim de que o povo fala, é porque eu vi a luz no final do túnel. Depois que eu peguei isso para estudar, pensei, nossa, se aparecer uma luz para mim, eu me jogo, porque se for um sonho, eu acordo, mas se eu tiver morrido, eu fui para Deus, né? Isso, vai na primeira oportunidade. Gente, assim, ó, você vê uma luz, se joga. Vai, não tenha medo. Só toma cuidado se você não tá com miopia, astigmatismo dentro de um rio, um rio assim, um túnel, né? Toma cuidado se você não tá na estrada. Se for na estrada, você foge da luz. Mas se você achar que você tá dormindo e tá sonhando, se joga na luz, porque daí você tá morto. Sempre vai. Vai se unir com Deus. E assim, eu fiz muita regressão na vida, né, Luiz? Milhares, assim. E às vezes a pessoa não aproveita a primeira oportunidade para ir, para embarcar, leva anos, às vezes, para ter uma outra oportunidade. Exato. Às vezes séculos. Então, quando o espírito desencarna naquele momento, aí aparece a luz de Deus, como se fosse uma fogueira. É uma luz que vem, uma passagem que se abre para o espírito voltar para Deus. Só que só aproveita isso quem sabe que isso acontece. Só aproveita isso. Quem tem consciência. Quem tem consciência. Quem estudou. Quem leu o teu livro. Ou o budismo tibetano, né? Não apenas. Gente, o link tá na descrição. Olha quanta coisa a gente tá falando aqui que você precisa ler de uma forma mais profunda e aprender sobre isso, tá bom? É só entrar aqui embaixo na descrição do vídeo e já encomendar o teu, que vai lindo, cheiroso, maravilhoso, novinho, numa caixa linda, e você vai receber na sua casa. Quem chega primeiro toma água limpa, né? Esse livro é necessário. Ele é importante pro seu caminho de felicidade. Enquanto você tá aqui, não é uma coisa que tem que deixar pro manual da boa morte, né? A gente pode, porque a gente tem pequenas mortes todos os dias, né, Luiz? Exato. Cada ciclo respiratório é uma morte. O Gandhi falava isso. Cada transição de carreira é uma morte também. Cada noite que a gente dorme, acorda no outro dia, é uma pequena morte. Então, o contexto de uma vida inteira precisa ser vivido com amor, precisa ser vivido com gosto, né? Precisa ser aproveitado, precisa ser vivido com alegria.
E a gente fica perdendo tempo com aquilo que não é importante, só abrevia a nossa vida, né, Luiz? Minha avó, ela tinha uma frase, minha avó Rosa, ela falava assim que a vida é um eterno quase. A vida é um eterno quase. A gente fica passando, fica sofrendo, até quase chegar naquele momento, e a gente fica reservando a nossa felicidade pro destino, e a gente nunca aproveita o caminho. Só que a vida ela é um eterno quase, a gente é aproveitar o caminho também, não apenas o destino. Então, não esperar, enfim, o seu espírito desencarnar para daí você se dar importância, né, se perceber da importância do espírito. Então, nessa primeira fase do bardo, quem já sabe, né, que aquilo vai acontecer, se joga na luz. Quem não sabe, perde Fica essa com primeira medo, oportunidade. fica com apego. Não sabe, não aceita que morreu. Mas é minha família, mas é meu neto, mas é meu filho, mas minhas é a posses. casa, e o meu cachorro. E a Isso. pessoa não vai. E daí, Deus é tão bom que depois que o espírito, imediatamente antes de morrer, a luz aparece. Aí ele não foi, a luz apaga. Aí o espírito sai. Depois que o espírito saiu, sabe o que acontece? A luz acende de novo, só que mais fraquinha. Para daí o espírito perceber, olha, tem a luz ali. Mas essa aqui é mais fraquinha, você vem? Ah, não vou, que tem minhas posses, minhas coisas, minha empresa, minha tudo. Aí tá, o espírito de Cristo lá, o espírito de porco, ele fica pairando o corpo recém-desencarnado ali, né? E o mantra tá lá, o lama. Ó nobre filho, isso que chegou é a morte, pule para a luz, porque a luz é tudo, e você vai encontrar Deus. E ele fica lá doutrinando o espírito desencarnado. Se ele teima em não ir na primeira luz, teima em não ir na clara luz secundária, aí ele vai ser submetido durante mais ou menos ali 14 dias, de acordo com o budismo, às aparições kármicas. E daí que entra o papel da consciência. Durante 14 dias, os primeiros 7 dias, é a consciência mostrando tudo que de bom ele fez. E nos últimos 7 dias, tudo que de ruim ele fez. Na esperança de que ele se conecte logo na primeira fase de 7 dias, com aquilo que ele fez de bom, e não com aquilo que ele fez de ruim. E daí que entra a questão da pessoa ter autoestima, ela reconhecer o valor dela. Contabilidade cósmica. E daí... Ou seja, né? Débitos e créditos. que Depende é o que a pessoa teve mais. É o que você chama do crédito karma, né? Crédito karma. E o grande julgador, né? O grande juiz que processa esse lado bom, lado ruim, é justamente a consciência. Tudo aquilo que de bom a pessoa fez, isso gera uma forma de pensamento chamado anjo da presença. E tudo aquilo que de ruim a pessoa fez, gera uma forma de pensamento chamada morador do umbral. Umbral não confunda com o umbral do kardecismo. Umbra, do latim, significa sombra. Só que também umbral, ele é um portal. Se a gente tem um batente de porta, aquele batente, o portal, aquilo é um umbral, né? Então, o umbral tem um umbral, sim, do kardecismo, que é aquele lugar de expiação, mas esse morador do umbral é aquela pessoa que ela está no meio do pórtico. Está no limiar. Está no limiar. Sabe quando a gente entra numa farmácia, num lugar que tem aquela cortina de vento, que a gente fica assim, ai, que ventinho bom. Você está no umbral daquela cortina de vento. Não está nem dentro da farmácia, nem fora. Nem fora, está ali. Então, esse morador do umbral, né, fica o anjo da presença, essa forma de pensamento boa, essa forma de pensamento menos boa, que é o morador do umbral, ali, não degladiando, não brigando, mas um se fortalecendo ou o outro. E isso vai muito em sintonia com como a pessoa se percebeu na própria vida. Porque, na hora do desencarne, se você tem um caderninho que você está anotando as frases aqui, anota. Mais importante do que aquilo que fizemos durante a vida é o porquê fizemos. Então, mais importante do que a ação é a intenção por trás da ação. E a intenção só cada um sabe. A motivação. A motivação verdadeira por trás daquilo que a gente faz, só cada um sabe. Na sua consciência, no seu pensamento íntimo, só cada um sabe. Porque às vezes a gente acha que, eu estou fazendo uma doação, estou fazendo alguma coisa para alguém, porque eu sou bom, que eu quero ajudar aquela pessoa. Não, na verdade, você está fazendo para ser aceito, você está fazendo para se sentir pertencente, está fazendo aquilo para se envaidecer, para as pessoas te notarem. Então, você não fez puramente por altruísmo como você achava, ou você tentou se enganar. Você fez por uma intenção mais sombria, mais velada. Então, é isso que a gente... Certa vez eu tive um encontro espiritual, assim, com um mentor muito querido. E esse mentor falou para mim de uma forma muito intensa, assim. Se desfaça de tudo aquilo que começou pela motivação errada. Nossa, muito forte. Então, não importa o que. Na vida, não importa quem, não importa o que.
se algo começou na tua vida com uma motivação negativa, ou errada, ou mal intencionada, manda isso embora. E aí eu comecei, coisa por coisa, né? Praticidade, a desfazer, e aí tudo começou a florescer, né? Então, a gente precisa prestar atenção também nas intuições, como tu falou, né? Que vem à nossa mente. Então, essa questão do morador do umbral, essa análise que a gente faz, que é a nossa consciência, a gente vê essa alegoria em várias tradições, né? Na tradição egípcia, por exemplo, o coração ele é pesado contra uma pena. Então, o que é mais pesado, o coração ou a pena? Aí, se o coração é mais pesado, ele é jogado para um ser que eu esqueci o nome, que tem cabeça de jacaré, para comer aquilo lá, para destruir o coração. A gente vê isso na mitologia grega, que depois que o espírito desencarna, ele vai para o Hades, que é o submundo, mas lá ele passa por um juízo, por um julgamento. Então sempre tem esse julgamento. Sempre tem um julgamento. Né? Nas Aí ele tradições. vai para o Tártaro ou vai para os Campos Elíseos, sabe? Então, assim, esse julgamento não é uma força cósmica externa que vai vir, não. Não, a melhor pessoa para te julgar é você. No cristianismo tem purgatório, céu e inferno. Exato. Também, né? Então, é o tipo de situação que acontece. Então, o manual da boa morte, se eu puder resumir uma frase, uma boa frase é: saber morrer é um reflexo de saber viver. Como é que você está vivendo a sua vida? Se você quiser ter uma boa morte, você tem que ter uma boa vida primeiro. Você tem que ter uma vida dedicada a você estar bem, a você estar leve, a servir a Deus através da humanidade, se envolver em menos picuinha, menos fofoca, dar mais valor à vida, estar mais consciente da sua espiritualidade durante o dia. Não só na meditação guiada que você usa no YouTube, apesar... Você sabia que tem meditação guiada aqui também? Nem falei, né? Tem meditação guiada aqui, que são as práticas gravadas para você. Ajuda também, mas não substitui o seu trabalho. Está aqui para ajudar. Então, porque muitas pessoas elas querem terceirizar, né, Paty? Aquilo que acontece de bom para elas. E a evolução não tem como terceirizar. Você tem uma barriga de tanquinho, não tem como você terceirizar. Você tem que ir lá, você tem que fechar a boca, tem que fazer exercício. E aqui no final tem mantras, tem as chaves ocultas da ascensão, na página que 280 tem as práticas. É o nome do livro. E na página 280, vamos olhar aqui... Que agora que está diagramado, já não sei mais onde fica nada. Tem um QR Code, é isso, Luiz? E aí você aponta a câmera pro QR Code e vai para as práticas. Então, que maravilhoso. Aqui no livro tem as práticas em script, né? Tem um texto das práticas para você ler, enfim, um dia que não tiver internet, a bateria do celular acabar. Mas eu gravei as práticas aqui do livro para você ouvir. Para daí, sim, depois que você estudar a teoria, você ir para a prática, entendeu? Mas essa prática, ela é para te manter em sintonia elevada, te manter no foco. Você entrar no foco vai depender puramente de você. Que é que nem terapia, né? Terapia a gente mostra o caminho, quem caminha é a pessoa. Quando eu dava aula de engenharia, o aluno ele não encontrava um menu, a função do software que eu estava ensinando ali no menu, né? Eu chegava com o mouse, colocava no lugar, mas quem dava o clique era ele. A gente não pode fazer pela pessoa, não tem como terceirizar, entendeu? Então, a evolução é a mesma coisa. Se a vida tá ruim, é porque você deixou chegar assim. Se a sua vida tá boa, parabéns, você que construiu ela assim. Buda tinha uma frase, né? Quer saber como é que foi o passado de uma pessoa? Olha o presente dela. Quer saber como é que vai ser o futuro da pessoa? Também olha o presente dela. Por isso, tudo está acontecendo agora. Só existe agora, né? Não existe passado nem futuro, só existe o agora. Então, assim, tem até um fluxo do Aura Master, né? Que era do erro, mestre bondoso. Isso aí. Então, é extrair. Mas olha de ruim que aconteceu. Foi ruim, foi horrível, foi difícil, foi. Lambe as feridas, sacode a poeira e vamos. Não fica apegado, não fica travado no passado, porque senão você fica com uma bola de ferro que te impede de evoluir. E a vida, ela é assim, ela é leve, ela é fluida. E ela precisa ser simplificada, né? Luiz, assunto não nos falta, mas a gente já está aqui há bastante tempo. Parabéns pelo teu livro, eu estou muito feliz. Obrigado por me receber, assim. Fico feliz. Me sinto muito feliz e honrada em ter feito esse prefácio. Eu também. Sei que esse livro vai ajudar muita gente a evoluir. Eu gostaria que tu deixasse aquela mensagem que tu gostaria de deixar para o mundo todo, assim, sabe? Como é que falam? O Bruno Mars no Super Bowl, né? Ele tem um microfone na mão e ele consegue falar com milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo. O que tu diria para a humanidade? Que conselho tu daria para a humanidade? O conselho que eu daria
A frase que eu deixaria é o seguinte: para Deus, mais importa uma pessoa que sabe um pouquinho e faz alguma coisa do que aquela que sabe tudo e não faz nada. Então, dentro daquilo que te cabe, dentro daquilo que você estudou, dentro daquilo que você aprendeu, como você pode pegar aquilo e aplicar na sua vida para transformar um problema que já está presente? Não espera a vida passar, não espera, sabe, tudo degringolar, tudo desandar, para daí você tomar uma postura. Tem Não, que agir, né? age. A evolução, ela é agora. As ações, elas são assim. Evoluir é muito de pouco. Então, por isso que eu falo que para Deus mais importa uma pessoa que ela sabe um pouquinho e faz alguma coisa do que sabe tudo e não faz nada. Porque enquanto você fica esperando saber tudo, você é estudioso, eu também sou. O que a gente sabe que não sabe, ok, a gente vai atrás e aprende. Mas o que a gente não sabe que não sabe, até você aprender tudo para daí depois agir, quantas vidas isso vai levar? Por isso que é importante se manter como uma criança, né, Luiz? Sempre curioso. Sempre curioso. Curioso. Dando atenção para as coisas, olhando, prestando atenção, estando presente. Mais uma vez a gente falando do presente. Estando presente para tudo. Então a minha mensagem é essa. Faça, aprenda. Mesmo que você não leia tudo, você lê um capítulo, sabe? Se você vir aqui no capítulo 11, nas práticas, nas chaves ocultas, que são 80, você viver uma, eu já vou ficar feliz. Metade de uma. Se fizer alguma coisinha, já é melhor que nada. Já vai funcionar muito. Já vai funcionar. É melhor que você não fazer nada. Ah, mas eu vou ficar esperar decorar tudo. Não, isso é resistência, isso é coisa do ego, é tudo trava. Faz o que te cabe, faz o que você pode. Sabe? Se dedica, pratica, aplica e você vai ver sua vida se transformar. Acho que essa é a mensagem. Luiz, muito obrigada! Obrigado. Eu adorei. Eu também. E estamos esperando os próximos livros da série, Virão. né? Porque Aceleração Espiritual é uma série. Sim. Chaves Ocultas da Ascensão é o primeiro livro. Isso aí. E teremos outros. Teremos outros. O Caminho para Viver o Céu na Terra. Isso aí. Muito bem, gente. Então, para quem quiser, né? Para quem quiser, não, queira, tá? Porque... Queira querer. Queira querer, porque vai te ajudar muito. Clica aqui embaixo, o link tá aqui. Para você adquirir, a gente manda entregar ele para você. Tá bom? Esse foi mais um Luz Podcast para você. Tem outros aqui para quem tá vendo pela primeira vez. Tem outras edições com outros autores aqui da editora. Um grande beijo para você e até a próxima. Obrigada, Tchau. Luiz. Obrigado, Paty. Tchau, pessoal. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de cada um. Fique com Deus. Deus abençoe e até mais.